Olá, boa noite. Você assiste agora a segunda edição do nosso Entrevista Leonel. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, o professor Diego Córdoba. Mas antes que nós comecemos, eu queria compartilhar com vocês que é com imensa alegria que nós temos um aluno representante do nosso Colégio Estadual Leonel Azevedo, no Compartilhando Talentos, né, da SEDUC. Então, nós gostaríamos de mostrar um pouco para vocês desse trabalho. Se você puder, se você gostar, curta, compartilhe e ajude para que ele se torne um dos primeiros colocados, quem sabe até o primeiro, né? Vamos exibir um pouquinho do trabalho do nosso aluno aqui. Espera aí um momento. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um rio. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Ok. Então, se você puder, curta, compartilhe, as pessoas já estão chegando. Nós estamos aqui aguardando o nosso convidado, né, o professor Diego Córdoba. Aqui, a Lúcia já chegou, Lúcia Maria Teixeira. Boa noite, Lúcia. Aqui, Elizabeth Caldas. Olá, boa noite, Elizabeth. Marilene Cardoso, boa noite. Alessandra Leonardo, boa noite. Augusta Mello, professora Augusta, boa noite. Nosso convidado aqui acabou de chegar. Então, hoje o nosso tema... Tecnologia educacional, EAD, ensino remoto e ensino híbrido. Uma nova praxe na educação. Então, hoje nós vamos abordar esse tema, né? Esses termos têm causado muita confusão, né? Geralmente a gente não sabe diferenciar um do outro, né? A definição exata de cada um, mas o professor Diego vai ajudar no esclarecimento desses termos, ok? Então, vamos lá. Boa noite, professor Diego. Boa noite, tudo bom? Tudo certinho com vocês? O pessoal já chegou aí, já começou a dar boa noite, ó, professor Julião também, ó, todo mundo dando boa noite. Rosana, tia Rosana, boa noite. Miguel, nosso colaborador aí. Professor Diego, então, é um prazer te ter aqui numa entrevista e nós queríamos saber um pouco do teu trabalho, de quem é você, né? Quem é o professor Diego Córdoba, né? O que você tem feito, enfim, quem é você? Conta aí, quem é você. Com o maior prazer. Primeiramente, boa noite. Queria saudar todo mundo que está aqui presente hoje. Já vi, no momento que eu tinha entrado aqui, eu vi alguns nomes bem interessantes que eu também conheço. Então, assim, é um prazer ver essas pessoas aqui. Obrigado também a toda a equipe do Colégio Estadual Leonel e também a tia Raquel, que me convidou. Tá? É imenso prazer estar aqui com vocês. Sobre mim, quem sou eu? Né? Eu sou um entusiasta da educação, sou uma pessoa que acredita na educação, acredita que há possibilidade para a educação brasileira, e em cima disso eu venho pesquisando, venho estudando, desde quando eu não era exatamente da educação até o presente momento, que eu levo a fundo as minhas pesquisas, fazendo artigo científico, promovendo algumas coisas em nível de consultoria, através do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, entre muitas outras coisas. Agora posso falar um monte de coisa aqui ou você quer fazer um bate-bola, então, Raquel? Peraí, sua mãe já chegou. Tô vendo. Oi, tudo bom? Boa noite, também é uma guerreira da educação, né? Então aí, Diego, a gente quer saber um pouco mais de como você chegou aqui na educação, né? O que te encantou na educação, como você se tornou um especialista em tecnologia educacional, o que te atraiu nessa área, né? Perfeito, vamos lá. Para quem não sabe, originalmente, minha formação é na área de tecnologia, tá? Primeiro eu fiz um segundo grau técnico em processamento de dados, depois eu fiz o bacharelado em sistemas de informação,
E no meio do caminho eu percebi que aquela rotina do laboratório de informática, a rotina da programação, daquela programação mais, que o pessoal chama de hardcore, né? De vai para uma sala, fica 8 horas seguidas lá debaixo daquela luz fria com o computador na frente, e eu não quero reforçar estereótipos aqui, mas tem um motivo das pessoas falarem do pessoal da informática ser introvertido, você fica muito com a máquina, e aquilo não era para mim. Eu percebi que eu gostava de falar, gostava de comunicar, e eu comecei a ter experiências trabalhando externamente. Posteriormente, eu tive uma experiência assim, poxa, olha, dá uma aulinha aqui de informática para você ver como é que é, de repente você vem trabalhar com a gente. E nisso eu fui experimentando e conversando com os professores. Vale a ressaltar que eu tive um professor, um grande professor de informática, chamado André, né? Ele no meu segundo grau técnico, ele foi meu professor de programação, e ele me mostrou que dava para ser um professor, mesmo que eu fosse ensinar tecnologia futuramente, para tentar aproveitar meu currículo naquele início de pensamento, que dava para ser um professor de tecnologia diferente, que dava para fazer mais, que dava para sair da caixinha, que dava para você se comunicar de uma forma, de repente, até mais livre, porque ele era um cara descolado, ele não era aquela coisa quadradinha que normalmente o pessoal de tecnologia faz quando se ensina tecnologia. E aí aquilo me encantou. Aquilo me encantou e eu fui começando a pesquisar, até que uma professora da faculdade falou, olha, por que você depois não dá uma olhada nos cursos de docência? Por exemplo, docência do ensino superior. Continuei pesquisando, acabei me formando bacharel em sistemas de informação, e aí eu comecei nesses meandros, foi quando eu comecei realmente a dar aula em cursinhos, gostei. Aí fiz a minha especialização em docência do ensino superior, bem posteriormente, eu fiz a minha especialização em tecnologia educacional, posteriormente eu fiz a minha especialização em planejamento e gestão de educação à distância, e aí agora culminando no meu mestrado em divulgação da ciência, tecnologia e saúde, com um foco na parte educacional, e ali eu tive uma pesquisa sobre museus virtuais, mas sempre pensando nessa coisa de pegar a informação e levar para o outro lado, sabe? Fazendo pontes. Talvez hoje o meu currículo esteja voltado para, através da tecnologia, que eu construa pontes e, quem sabe, um dia construir também legados através dessas pontes. Mas foi assim que eu cheguei na educação. É bom ressaltar, assim, o caminho da educação é um caminho de muito amor e também de muita dor. E isso me encantou muito, porque é uma luta que poucos estão dispostos a abraçar verdadeiramente, porém é uma coisa muito bonita, né? Uma coisa tão encantadora, você vê pessoas novas. Em termos de faculdade, a cada semestre muda tudo, as matérias, a possibilidade de pesquisa, a possibilidade de uma reviravolta no conteúdo, e do nada você ter que, poxa, calma aí, eu não posso ficar confortável, eu tenho que voltar a pesquisar se eu quiser lecionar com qualidade uma determinada matéria. Isso tudo me chamou para a educação. Sim. Professor Diego, eu vou ser muito discreto, acabou não mencionando o seu prêmio Lions. Que história é essa? Veja bem, né? Por isso que eu te perguntei aquela hora, assim, você quer conversar, fazer um bate-bola? Porque, né, se for para falar assim, falar quem sou eu, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho bastante coisa para falar. A respeito do prêmio Lions, que você acabou de comentar, ano passado foi agraciado aí no final do ano, em novembro. Infelizmente eu não achei aqui disponível nenhuma foto, mas eu descobri que no meu próprio Instagram tem fotos, então quem quiser depois, rapidinho, legal. Pequeno jabá, assim, procura por @professor Diego Córdoba no Instagram, desce um pouquinho, vocês vão ver as fotos da premiação. Eu fui escolhido, todo ano, anualmente tem um evento realizado pelo Lions Club, aqui da Ilha do Governador e a Central, né, do Rio de Janeiro, que premiam no bairro da Ilha. Lembrando que a Ilha do Governador não é só um bairro, tá, gente? A Ilha do Governador está mais para um distrito, é um lugar onde nós passamos agora 200 mil habitantes, temos o nosso próprio conselho tutelar, acabou aquela coisa de divisão de Zona Norte, com Penha, com Olaria, com Bom Sucesso, porque aqui tem um volume muito grande de pessoas, tem subbairros muito grandes, então a importância do bairro Ilha do Governador está sendo reconhecido, graças a Deus. E aí chegou esse ponto de eles olharem para cá, como eles têm feito, e falado assim, poxa, algumas pessoas merecem um reconhecimento. Opa, caiu, voltei? Eu queria botar você, na verdade. Mas, enfim, pode continuar.
Sem problemas. E o mais interessante é que, assim, o Dr. João Roberto foi uma pessoa que identificou meu trabalho, viu algumas das minhas palestras, viu o meu trabalho especificamente também online, de apoio de professores e os trabalhos voluntários que eu realizei no ano de 2019. Vale ressaltar que 2019 foi um ano que eu fiz um trabalho junto com a Casa do Trabalhador, que começou no final de 2018, na verdade, mas culminou em 2019, onde eu ofereci cursos de informática gratuitos para os profissionais que buscavam a Casa do Trabalhador a fim de alguma especialização. Então, eu dei aula de informática básica e informática intermediária no espaço lá, da Casa do Trabalhador, Unidade Cocotá. E, posteriormente, no mesmo terreno tem a FATEC. Para quem não sabe, a FATEC que já foi no Tauá, tinha saído e teve um imbrógliozinho que, graças a Deus, também tudo resolvido, e agora eles estão no Cocotá, da nossa querida Cristina Gomes, coordenadora. A próxima entrevistada aí. Que também foi premiada no evento do Lions ano passado, só que no caso dela, também trazendo aí todo o trabalho dela com a FATEC. E ela também me levou para a FATEC, onde eu montei um trabalho voluntário lá, e eu dei 2 tipos de curso. Um foi para professores, um curso de atualização docente, e foi um curso completamente diferente dos moldes que se faz em plano privado. Por quê? Porque eu peguei as professoras, eu conversei com as professoras, eu levei para o professor convidado gratuitamente, eu peguei as minhas professoras, levei lá para dentro do Museu da Manhã para poder ver uma ótica diferente sobre o uso de tecnologia, peguei as minhas professoras também, levei lá dentro da Fiocruz para um evento só voltado para educadores, e isso tudo para a gente pensar no movimento atual, pensando na contemporaneidade da educação, de como as coisas têm acontecido, de como o mundo está girando, para a gente poder, assim, ter uma visão global das coisas. E aí, esse trabalho foi visualizado, foi observado por algumas pessoas, e no finalzinho do ano de 2019 ainda também eu dei um curso de manipulação de celular, uso de smartphone para pessoas idosas, né? Lá na unidade ali do governador da FATEC. Isso saiu na mídia da FATEC, saiu também, se vocês forem no Instagram, no Facebook, vocês vão ver a publicação da minha turma lá, algumas coisas nesse sentido. Final do ano também, no evento que teve no Maracanã, lá da chegada do Papai Noel, a FATEC foi para lá, tivemos contato com os políticos que estão no poder agora, toda aquela coisa que é suntuosa também, né, por que não dizer assim, e acaba que as pessoas enxergaram o meu trabalho por vários pontos, e com foco na minha atuação em redes sociais, em ajuda dos professores e nesse plano voluntário, que me levou lá para o Lions. Aí eu tive aquela recepção bacana, um certificado, falando, olha, você prestou um bom serviço esse ano, coisa que me deixou muito feliz, e com vontade de fazer ainda mais esse ano, só que aí veio a pandemia e quebrou as nossas pernas, mas estamos aí na luta, né? A gente está lutando e dá para fazer acontecer, com certeza. O ano não acabou, não tem nada perdido, não existe luta perdida na educação. É verdade, a gente tem que dar um jeito, né? Com certeza. Procurar caminhos, e esses caminhos estão exatamente aí no tema da nossa entrevista de hoje, né? Tecnologia educacional, EAD, ensino remoto e ensino híbrido. Então, eu estava comentando aqui com os nossos espectadores que esses termos vão gerar bastante confusão, né? A gente não sabe, muitas vezes, uma definição exata do que é isso, né? Tudo parece uma coisa só, muitas vezes. Então, a gente queria um esclarecimento maior de sua parte em relação a isso, já que você é especialista na área. Então, nos ajude. Vou tentar ajudar, mas vale a ressalva do seguinte: existem sempre muitas pesquisas sobre o assunto, o plano teórico tem se desenvolvido cada vez mais, muitas coisas não são necessariamente definidas em caixinhas, e aí ao longo dessa fala que eu tenho para todos vocês que estão assistindo agora, vocês vão perceber isso, vão perceber a ótica que eu quero dar, mas eu vou pedir uma coisa aqui encarecidamente de qualquer pessoa que esteja visualizando essa live agora ou assista o vídeo depois. A minha verdade é uma determinada verdade, né? Os grandes pensadores sempre falavam que existem várias óticas, né? Todo ponto de vista é uma vista sobre um determinado ponto, também é da antiguidade, não preciso falar muito, então, por favor, pesquisem, né? Escutem o que eu tenho a dizer, escutem meu debate com a Raquel, escutem o que a Raquel tem a dizer, mas continuem pesquisando. Uma coisa eu queria falar, antes de entrar nesse assunto ainda, com essa pegada, né, aproveitando sobre mim e a inserção do assunto, eu tenho uma ideia de uma educação mais científica para o Brasil, e acredito plenamente que falta mais professores
atuantes na pesquisa científica, nós temos uma deficiência muito clara sobre isso. Fazemos o TCC na época da faculdade, da pós-graduação. Aliás, eu queria até aproveitar, Raquel, me perdoa, queria mandar um beijo para o pessoal da Universidade Federal de São João del Rei, lá em Minas Gerais, que eu tive o prazer de participar da banca. Dois alunos muito, muito interessantes, que fizeram pesquisas maravilhosas na área de tecnologia educacional, e falei com eles a mesma coisa: olha, continuem, pesquisem, não parem só no TCC. O Brasil precisa disso. Não adianta a gente não fazer pesquisa científica, não adianta a gente acreditar só no que o outro fala. Eu sei que nós temos nomes maravilhosos no Brasil, como Mário Sérgio Cortella, nós temos a Viviane Mossé, entre muitos outros pesquisadores, a própria Gisele Leite, outra pessoa que eu conheço pessoalmente, Gisele Leite, que acabou de assumir a presidência da Associação Brasileira de Direito Educacional, está vindo com tudo, ela tem uma atuação muito grande, foi minha professora também, me ajudou bastante na tecnologia educacional, e ela sempre falou uma coisa para mim: continue pesquisando, lendo, leia artigos científicos e faça a sua produção. Professores que estão me assistindo agora, façam a sua produção, saiam da caixinha. Parece uma coisa muito ruim, parece uma coisa muito difícil no primeiro momento, incomoda, né? Mudar dói normalmente, mas não é impossível, e você tem todas as condições necessárias para poder fazer a sua pesquisa científica e colaborar para a educação brasileira. Senão, a gente vai continuar na mão de governantes que passem por lá. E aí não importa o cunho político que você tem. Nós temos um governo agora, nós tínhamos outro governo antes, e as reclamações da sociedade brasileira sobre a parte educacional continuam as mesmas. Isso é uma grande realidade. Cabe a nós pegar isso em nossas mãos e, exercendo pesquisa, exercendo, atuando, falando com propriedade sobre o assunto, aí nós vamos poder fazer a coisa acontecer e mudar isso tudo, tá bom? Então, primeiro recado que eu queria passar, antes de entrar no assunto especificamente sobre as terminologias, né, os termos que estão tão em voga agora, né, tecnologia educacional, educação à distância, ensino remoto e educação híbrida. Também podemos falar sobre isso, algumas pessoas se confundem um pouquinho. Diego, deixa eu te dar uma pausa aqui rapidinho, só para exibir isso aqui. O professor Miguel, ele está falando: quem estiver assistindo, por gentileza, compartilhem esse link em grupos diversos para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. Né? Então, galera que está assistindo aí, é um tema super importante para a gente. Então, se você puder compartilhar, clica lá no botãozinho de compartilhar e compartilha a nossa live aqui, nossa entrevista, nosso programa, ok? Obrigada, professor. Mais atual do que isso. Mais atual do que isso, né, Raquel? Tudo que está acontecendo agora, é todo o desespero dos professores para poder entrar nesse mundo simplesmente do nada. Nossa, enfim, acredito que possa ser um tema muito interessante para todo mundo. Me diz uma coisa, Raquel, o pessoal vai poder assistir esse vídeo posteriormente? Como é que fica? Sim, lá no YouTube, na própria página do Face também, do Entrevista Leonel, as pessoas vão ter acesso a esse material, vai ficar gravado, enfim, vai ser editado, e é isso aí. Não, perfeito. Bom, por onde vamos começar? Você tem algum termo específico para abordar? À vontade? Então, de uma maneira geral, né, você pontua cada um, depois a gente entra mais em ensino remoto, que eu acho que é a necessidade mais geral, né? Perfeito. Bom, primeiro esclarecimento, então, aproveitando já que está no tema da live, está na inscrição, está na chamada desse evento virtual, assim, tecnologias educacionais. Mais cedo eu tive a oportunidade de conversar com a nossa anfitriã, a Raquel, e que falou assim: poxa, Diego, e tecnologias educacionais, o que você tem a me dizer sobre isso? Muita gente faz confusão com essa questão da tecnologia educacional. Muita gente também não concorda com o termo tecnologia educacional, porque acredita que o termo correto deveria ser tecnologias na educação. Mas a primeira coisa que você precisa saber, que parece ser um consenso geral, e eu quero desmistificar, de repente, esse pensamento, é o seguinte: tecnologias educacionais não estão atreladas especificamente com a educação à distância, tá bom? Tecnologias educacionais passa por um outro processo. Educação à distância é uma metodologia de ensino. Tecnologia educacional é um pensamento de educação sobre o uso de tecnologia. Nesse esquema de pensamento do uso da tecnologia é que começa toda uma discussão sobre o que é tecnologia educacional, sobre como proceder. Por exemplo, existe alguma tecnologia realmente feita para a educação? Você pode me responder, de repente coloca nos comentários.
A questão é que alguns autores consideram, perdão, alguns autores consideram que existem tecnologias fabricadas que são utilizadas na educação. E existem também as possibilidades de que nós nos adaptemos e utilizemos as tecnologias em prol da educação. Seja como for, dificilmente vai ter uma tecnologia realmente fabricada para a educação. Como eu falei mais cedo também com a Raquel, olha, eu estou usando uma camisa, gente. Roupa é uma forma de tecnologia. Tecnologia não se resume às tecnologias digitais. E aí a gente começa a visualizar a diferença, né, da tecnologia aplicada lá na educação à distância, nos moldes que nós temos hoje em dia, para as tecnologias, são ditas as tecnologias normais, tecnologias não digitais. Um quadro, um quadro atualmente branco, antigamente o quadro negro, são uma forma de tecnologia aplicada à educação. Atualmente nós temos o Data Show, a lousa interativa, entre muitas outras coisas. Talvez o maior foco que você tem, que você ganha, quando se estuda a tecnologia educacional, seria o desenvolvimento do pensamento pedagógico sobre o uso de uma determinada tecnologia. Ou seja, você vai desenvolver a sua própria capacidade de colocar intencionalidade pedagógica no uso de uma determinada ferramenta. Então, eu nunca, por exemplo, eu, professor Diego Córdoba, não vou te aconselhar a aprender uma determinada ferramenta, mas aprender o conceito da tecnologia educacional ou tecnologia na educação, seja através de especialização, seja através de um curso, de um mestrado, mas você aprendendo o uso dessas tecnologias, aprendendo esse conceito, você consegue se adaptar e olhar à sua volta de forma que você desenvolva métodos cognitivos para poder se adaptar à sua realidade na sala de aula. Lembrando que cada sala de aula tem uma realidade. Por quê? Um grupo de aluno não é igual ao outro, a realidade de uma escola não é igual a outra, ainda mais no país tão grande e tão diversificado como é o Brasil, né? Não podemos esquecer, aqui nós estamos falando de um colégio localizado na Ilha do Governador. A Ilha do Governador é um ponto estratégico do Rio de Janeiro, especialmente pela presença do aeroporto Santos Dumont e por todo o histórico que tem no Rio de Janeiro. Pessoas ilustres, a Ilha do Governador, para quem não sabe, tem esse nome porque ela foi dada a um governador, né? Foi, na época, se não me engano, foi o governador Estácio de Sá, né? Por isso é Ilha do Governador. E aí o que acontece? A Ilha do Governador também já foi uma zona portuária de recebimento de navios, época de império. Aqui é um ponto de entrada para o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma determinada injeção de verbas e recursos aqui, que, de repente, num local mais afastado, interior de Rio de Janeiro, não vai ter. E aí, se a gente for falar em nível de território nacional, nós vamos ter que estender muito mais esse assunto, porque a desigualdade aumenta ainda mais. Porque o nível de verba que o Rio de Janeiro tem para ter recursos em sala de aula é completamente diferente do que alguns estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Então, pensando por esse aspecto, entendendo essas dificuldades, quando se fala de tecnologia educacional, você está falando do pensamento do professor quanto ao uso de ferramentas para potencializar a sua aula, com o foco em quê? Com o foco na aprendizagem do aluno. É o aluno que está agora no centro da sala de aula, está no centro do processo, e o nosso foco deixou de ser aquela criticada educação bancária que Paulo Freire falava. Me perdoa quem não gosta muito de Paulo Freire, atualmente nós temos uma moda de não gostar de Paulo Freire, mas você tem que compreender que ele já falava que aquela coisa da verbarrogia, né, de você simplesmente falar e o estudante escutar e aprender, isso tudo caiu por terra, a educação tem se renovado, e aí é nesse momento que a tecnologia educacional entra para poder te auxiliar, para você ter mais ferramentas para poder potencializar a capacidade de aprendizagem daquele estudante, porque são novas gerações, novas formas de pensamento, são novos seres humanos. Eu sei que, não sei se dá para ver no vídeo aqui, eu tô com o cabelo, tomei banho, tô com o cabelo lavadinho ainda, mas eu tô cheio de cabelo branco. Isso já mostra que eu não sou nenhum adolescente. Então, se eu quiser conversar com adolescente, não é que eu vou ficar igual um palhaço na frente do quadro lá, gerando limões, para poder tentar chamar a atenção de alguém. Não é isso. Mas compreender a linguagem dele, compreender quem ele é, compreender a realidade dele, vai facilitar para que eu consiga exercer um diálogo com esse estudante. Esse é o centro da tecnologia educacional. Não uma ferramenta, não o Google Classroom, não o Zoom, não a lousa interativa. Isso são ferramentas que você vai utilizar
no pensamento da tecnologia educacional. Eu lembro que em uma das disciplinas de mestrado que eu fiz, nós falamos muito sobre a questão da aprendizagem significativa crítica, né? Então, nós lemos vários textos sobre essa importância, de fato, do aluno estar aprendendo, do foco estar no aluno, né? Sim. Então, realmente, isso é essencial que isso aconteça, né? Diego, eu queria te dar os parabéns aqui, ó, porque... Olha, não sei se você consegue ver. Doutor Norton. É importante isso, ó. Diego, parabéns, abraço da Abricom. Você é o mais novo associado da Associação Brasileira de Imprensa e Comunicação. Vamos trabalhar juntos. Abraço, Norton Gabriel. Parabéns, Olha, Diego. Um forte abraço. Queria agradecer a presença do Dr. Norton. Ele que me recebeu. Eu recebi uma indicação. Uma pessoa de uma rádio me levou para conhecê-lo. E aí, eu fui muito bem recebido. Falei sobre meus trabalhos com as redes sociais, aí entrei como associado, não só me foi aberta a possibilidade, né, de fazer uma palestra sobre o uso de determinadas redes sociais para o pessoal jornalista daqui, que é associado da Abricom, mas também para que eu exerça trabalhos relacionados, especialmente à educação, com redes sociais, com direito à carteirinha de associado, por entrar nos eventos, noticiar isso, né? Enfim, é uma pessoa excelente, eu fico feliz de ver pessoas como ele na live. Muito bom. Isso aí, pode prosseguir. Bom, vamos lá então, gente, tem assunto para mais de metro. Assim, falando então, assim, falei bastante aqui sobre o conceito geral de tecnologia educacional, né? Nós temos também a questão da educação à distância, que, como eu falei anteriormente, é uma metodologia de ensino. Ela não é... Estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Piscou aqui. Estamos ao vivo, sim. Ok. Nós temos a educação à distância, que é uma metodologia educacional, não é no mesmo pote que a gente vai colocar da tecnologia educacional. A educação à distância a gente coloca no mesmo pote que quem? Quem seria? A educação presencial, tá? Então nós temos a educação presencial, como nós conhecemos, a sala de aula, a escola, o espaço formal, tá bom? E nós temos a educação à distância, que ela é exercida basicamente independente do espaço geográfico onde se encontram as pessoas. Por exemplo, isso aqui é uma entrevista. A Raquel está fazendo perguntas para mim, está pedindo para que eu fale sobre determinados temas e eu estou respondendo. Se nós estivéssemos fazendo no formato de aula, poderíamos sim estar exercendo educação à distância. O mais importante que eu quero deixar claro aqui é que a educação à distância, ela não nasce com a internet e ela não depende exclusivamente dos recursos digitais para existir, né, da tecnologia digital. Então, significa dizer que já existia educação à distância antes da internet, as pessoas mais experientes, vamos colocar esse termo, fica um pouquinho melhor, as pessoas mais experientes do que nós devem se lembrar muito bem dos cursos por correspondência. Em cidades ribeirinhas no norte do Brasil, é comum a existência do formato de educação à distância, mesmo sem o uso da internet, porque não só as crianças têm que ir até um determinado local, mas os livros, o material didático, às vezes a questão dos professores, para eles chegarem em determinadas cidades é muito difícil. Então tem todo um deslocamento de barco, então eles preparam de uma forma diferente algumas vezes. Existem problemas solucionados com a educação à distância no território nacional que a gente muitas vezes não pesquisa ou não conhece, e não é demérito de ninguém, é só uma questão que, né, a gente vai sabendo conforme as pesquisas vão avançando, conforme eu vou tendo contato lá no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, você vai vendo essas realidades tão diferentes no Brasil. E é aí que a educação à distância entra. Numa pessoa que, por exemplo, tá lá no norte do país, numa cidade completamente de interior, que de repente não tem uma universidade pública lá dentro, e ela quer fazer uma universidade pública, ela pode estudar até mesmo numa universidade pública do Rio de Janeiro, através dos programas de educação à distância que tem aqui. Assim como você hoje em dia pode acessar a internet para poder andar por uma cidade da Europa, da África, da Ásia, de qualquer parte do planeta, porque você tem o Google Street View, que te coloca na posição de uma pessoa que está caminhando numa rua, né? Você tem essa possibilidade à distância. Nunca vai substituir certas experiências, né? Eu posso visitar um zoológico virtualmente, mas a experiência de sentir o cheiro do animal, entender a presença, ter um impacto, por exemplo, uma vez, né, falando de virtualidade, uma vez eu estava vendo reportagens no Discovery Channel, e desculpa, falei o canal, não queria fazer propaganda, mas enfim, quem sabe um dia eles não patrocinam vocês,
Mas seria muito legal. Mas uma vez eu estava vendo umas coisas no Discovery e estava vendo um leão. Eu achei aquela coisa maravilhosa, impressionante, mas eu sempre tive a impressão assim, não, se o leão vier, eu sou brabo, eu sou homem tem que ser brabo, e eu vou cair na mão com o leão e o leão não vai me matar. Não. Beleza. O dia que eu parei na frente do zoológico, eu vi um leão magro, desses bem de zoológico mesmo, que não está comendo bem, que está sendo tratado o melhor possível, mas não está na savana correndo atrás de um gnu. Eu falei, se aquele bicho sair dali, eu tô morto na hora, não tem conversa. O real é diferente do virtual. O virtual possibilita certas coisas que de repente você não tem chance de fazer através do real. Mas uma coisa não substitui a outra. É assim que a educação à distância deve ser tratada. Uma pessoa, às vezes, que tem dificuldade de locomoção, tem um problema para sair de casa, às vezes um problema de saúde, ela pode se beneficiar da educação à distância. Uma pessoa que trabalha muito pode se beneficiar ela pode se beneficiar com a educação à distância. Uma pessoa que precisa estudar mais de um curso ao mesmo tempo, como eu já fiz, né, as minhas 2 últimas especializações, eu entrei em uma, 6 meses depois, que eu entrei em uma particular, privada, 6 meses depois eu passei para uma pública. Ao invés de largar, eu resolvi fazer as 2 ao mesmo tempo. E eu dava, sendo que uma delas eu tive que fazer à distância para poder compor tempo e ainda por cima eu tinha que trabalhar. Isso beneficia. Então, a educação à distância é uma modalidade de ensino que não precisa da questão geográfica. As pessoas podem estar distribuídas, elas não precisam estar na mesma sala de aula. Pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona. Ou seja, se os alunos estivessem aqui agora assistindo esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante, foi combinado o horário, isso seria um estudo síncrono. Ou seja, estamos todos sincronizados no mesmo horário, vendo um determinado conteúdo. Ou então eu poderia botar esse material gravado para que os alunos acessassem posteriormente, fizessem suas pesquisas e devolvessem através de um trabalho ou a atuação no fórum um determinado conteúdo, tarefa e assim por diante. Isso seria o assíncrono, o não sincronizado. Seja como for, existem muitas outras nuances dentro da educação à distância. Mas o que mais vai diferenciar a educação à distância é que você, professor, que caiu nesse mundo do nada, você está no ensino remoto. Você não está na educação à distância. Porque para poder fazer a educação à distância, você tem que pensar de acordo com a educação à distância. Você tem que pensar de acordo com as pesquisas realizadas sobre a educação à distância. Porque não é fácil. Eu acho que todo mundo que um dia falou assim, Raquel, olha, quer moleza? Vai estudar à distância. Vai lá. Estuda à distância, faz um bom curso. Você, professor, quer moleza? Trabalha à distância. Tá bom, produz um conteúdo e toma conta de um fórum que eu quero ver. Vai lá, eu te desafio, duvido, você não vai achar tão molezinha assim. Não vai. Não é tão fácil. Não, se você quiser fazer um bom trabalho, exercendo qualidade, colocando o seu nome na assinatura no final do papel, porque se o seu nome está em jogo e você dá valor a isso, você não vai entregar qualquer coisa. Eu não entrego qualquer coisa. E aí a educação à distância tem essa questão. Porque diferente do ensino presencial, onde eu fecho a porta e estou ali potente na minha sala de aula, na educação à distância, essa privacidade não existe em momento algum. Você é o tempo todo avaliado por várias pessoas, como tem acontecido agora com o pessoal que está no ensino remoto, os pais tendo acesso ao conteúdo dos filhos, isso tem causado alguns desconfortos que a gente pode até abordar aqui. Tá bom? Diego, olha só, primeiramente, tá dando eco a minha voz, você pode diminuir um pouquinho o seu... Posso sim, Raquel. O Vitor lá em cima perguntou, existe regulamentação para educação à distância, para o ensino básico? Se há, para quais casos? E o professor Miguel gostaria que você falasse sobre aspectos da ETA e do conceito dessa live aplicado em contexto de pandemia, no caso da remota. Tá. Bom, se tiver, de repente seria bom estar com um bloquinho aqui para não perder as perguntas, mas respondendo ao Vitor Caetano. Vitor Caetano fala sobre regulamentação, da educação à distância. Então, Vitor, primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta, é um prazer falar contigo. Durante muito tempo vem se evoluindo nas regulamentações vinculadas à educação à distância, e ainda mais agora que nós tivemos a troca da Base Nacional Comum Curricular, as coisas tendem a avançar. Só que a educação à distância ela é trabalhada nos níveis educacionais e antes só era trabalhado na parte da graduação, ou seja, terceiro grau. Recentemente foi regulamentada
para que ela tivesse, para que a educação à distância tivesse acesso ao ensino médio, né? Nós temos a seguinte situação, o seguinte cenário no Brasil. Infelizmente, eu não vou saber a data de cabeça, mas nós temos pouco menos de 2 anos, acredito eu, para que todas as escolas adequem a questão da carga horária no ensino médio, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso. Acho que em 2017 saiu uma portaria alterando isso, 2018 saiu outra portaria, enfim, houve uma reformulação sobre a carga horária do ensino médio. Por que eu estou citando isso do ensino médio? O que isso tem a ver com a educação à distância? A maioria das instituições, especialmente as privadas, vão exercer da seguinte forma. Isso aí eu posso falar dos fóruns, dos debates, dos eventos que eu frequento. Por sinal, galera do Rio de Janeiro, eu costumo levar educadores para evento. Quem quiser participar, eu estou lá pela Fundação Getúlio Vargas, também consigo painéis abertos no Instituto de Pesquisa de Administração da Educação, levo o pessoal para Fiocruz, quem quiser, cola comigo, cola com o pai, que nós vamos pesquisar juntos. Agora sim, falando ainda da educação, o que acontece, gente? A carga horária aumentou, então as instituições privadas estão vendo o seguinte, eu preciso aumentar a carga horária, só que se eu aumentar a carga horária como está sendo proposta, até a data limite do decreto, eu vou ter que ter a manhã e tarde, como é que fala? Ensino integral, né? Eu vou ter que ter um ensino integral para poder compor a carga horária. Se eu tenho ensino integral, eu tenho menos turmas, porque ninguém vai dobrar o prédio em, sei lá, em 1 ano, né? Ninguém vai pegar e construir novos andares do nada ou alugar novos espaços. Então, o que as pessoas estão pensando em fazer, que é até uma movimentação que está acontecendo dentro das faculdades agora? Algumas escolas de ensino médio estão fechando parcerias para poder utilizar os espaços dos centros educacionais de graduação para poder compondo em parceria a parte de educação à distância, fornecendo assim um ensino híbrido. Depois eu falo um pouquinho exatamente mais sobre o que é o ensino híbrido. O mais importante é que a educação à distância vai entrar nessa jogada para ajudar a compor a carga horária, uma vez que ela foi flexibilizada dentro do ensino médio. Todas as vezes que tentaram trazer a educação à distância para níveis mais baixos, ou seja, trazer não níveis mais baixos em qualidade, mas em profundidade de alcance da educação, como é o caso do ensino básico, teve reticências, teve travas, muitas questões de ideologia. Então, quando isso entra no debate político, é sempre a situação versus oposição, e dependente de quem está do lado contrário é oposição e não quer que aconteça. Isso já aconteceu entre esquerda e direita, agora entre direita e esquerda. O mais importante dizer é o seguinte, isso é um imbróglio, é uma trava que acontece, já deveria ter algumas regulamentações mínimas, porque eu considero sobre a tendência mundial como algo inevitável. E aí, assim, a gente não tem alunos hoje no Brasil, em todo o território nacional, preparados para a realidade de uma educação à distância. Eles não têm a maturidade. Quando a gente precisou, vimos o que aconteceu. Só que nós nunca vamos chegar ao ponto de ter alunos maduros para a utilização da educação à distância e professores devidamente preparados com tudo que tem que acontecer para o professor se preparar, se a gente não tiver essa regulamentação inicial com prazos decentes. Aí eu não estou falando de fazer simplesmente na canetada, tá, gente? Eu estou falando de coisas bem feitas, bem planejadas, orquestradas a níveis nacionais. Então, assim, respondendo mais uma vez a sua pergunta agora diretamente, Vitor. Para a educação básica, pense no Congresso Nacional, vinculados às instituições de educação, desculpa a gagueira aqui, pense tentativas de se regulamentar, de falar alguma coisa sobre educação no ensino básico. O que tem firme hoje está no ensino médio e está na graduação, mas isso deve chegar no ensino básico, ainda mais pelo seguinte, com toda essa época de pandemia e a experiência que estamos tendo na educação, no ensino remoto, tem se mostrado que dá sim para exercer bons trabalhos. Lembrando que o Brasil é desigual, as pessoas não têm o mesmo acesso à internet que as outras, não têm acesso aos mesmos equipamentos. Tudo isso deve ser levado em questão. Tudo isso. Eu não estou dizendo isso agora, não estou abordando esse assunto agora. Mas, se for realizado um bom trabalho, gente, desculpa, mas eu tenho uma felina, eu tomei um susto, ela resolveu pular no meu colo agora e fazer bagunça, tá? Perdão. Se tudo isso for trabalhado com atenção, se tudo isso for pensado com muito carinho no Congresso Nacional e assim por diante, nós temos como trazer isso muito aos pouquinhos, de forma planejada para dentro da educação do ensino básico, tá? E qual foi a segunda pergunta? Sim, foi o Miguel.
E gostaria que a gente atrelasse mais isso a esses aspectos da questão da pandemia, né? Sim, sim, sim. Professor Miguel... Desde mais contextos dessa live aplicados em contexto de pandemia. Certo. Professor Miguel, primeiramente é um prazer responder a sua pergunta. Ele é um dos... Eu sei. Eu sei. Rapidinho, a Eliana Laje também disse que existe uma falsa EAD, um falso EAD, né? Por assim dizer. Dá pra... Eu não gostaria de tratar como falso EAD, tá, pessoal? Eu acho que dá para a gente falar de um jeito que soe de uma forma um pouquinho mais positiva. Mas, sim, não é o EAD exatamente que está acontecendo, né? Não dá para falar assim, pegar um monte de professor que está atuando no ensino presencial, jogar o cara lá dentro da educação à distância e falar, exerce isso. Isso não existe, não tem como acontecer. Não foi assim trabalhado, por isso que nós temos essa divisão do termo do ensino remoto, tá? Calma só um minutinho, desculpa, mas resolveu ficar carinhosa essa hora da noite, no meio de uma live, não dá certo, né? Vamos lá. A pandemia nos mostrou que o quão frágil o sistema educacional brasileiro é, né? A gente tem experiências maravilhosas na educação, nós temos premiações, nós temos pesquisa, mas não o suficiente para todo o território nacional, não o suficiente para todas as realidades, não o suficiente para o que é o Brasil, não para o que o Brasil precisa. No meio disso tudo, nós temos um Ministério da Educação aí que está tentando sobreviver às duras penas. Agora, esse mês, acabamos de ter a troca de um novo ministro da Educação. Bom, não é mistério para ninguém que a educação sempre fica em segundo plano. Costumo dizer que, infelizmente, entra governo, sai governo, de independente realidade ou ideologia, as pessoas abordam a educação sempre como uma promessa, uma propaganda de máquina eleitoral. Pouquíssimas pessoas estão realmente engajadas com esse assunto, porque a educação promove normalmente seres pensantes, de pensamento crítico. Pessoas críticas não são necessariamente pessoas fáceis de se trabalhar e manipular quando se quer. Isso é um assunto muito delicado, pode ser um assunto para outro momento, ou se a Raquel quiser se aprofundar, depois nós podemos voltar. Por conta disso, talvez eu esteja aqui achando que é isso e não seja, mas seja como for, a educação nunca foi tão bem programada, a gente ainda tem coisas muito básicas a serem resolvidas. Nossa nação também é uma nação bebê, né? Pouquíssimo tempo atrás a gente estava comemorando 500 anos, enquanto, né, o planeta está aí girando há muito, muito, muito tempo, e nós temos até um velho continente nesse planeta. Então, assim, tudo é muito novo. No meio desse muito novo, desde que a democracia veio, nós tivemos um momento aí de recessão, ditadura militar, retomada da democracia, e aí surgem tecnologias, surge isso tudo, entra a educação à distância. Como exercer isso tudo com qualidade? Muito difícil. Está tudo sendo atropelado, está tudo sendo colocado de uma forma muito em cima da outra. Agora, para piorar, a gente teve a pandemia. E aí entram todas as preocupações de qualquer professor, porque se a gente mal consegue exercer com qualidade o ensino presencial, porque nos especializamos e estudamos para isso, como é que nós vamos pegar agora professores que são especialistas no ensino presencial, e como é que nós vamos colocar essa massa de trabalho enorme dentro da internet e falar assim, se vira? Não tem como falar que esse profissional vai ter o pensamento que eu falei sobre educação à distância desenvolvido, com olhar pedagógico desenvolvido para poder falar à distância, com planejamento síncrono, com planejamento assíncrono, com domínio de ferramentas, compreendendo bem, por exemplo, a simples diferença de uma ferramenta digital e tecnológica para um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, esse profissional de educação que caiu de paraquedas nesse mundo, e não tem culpa, muitas vezes ele não tem culpa de ter caído de paraquedas nesse mundinho, ele não está exercendo a educação à distância. Por isso que a nossa amiga, que eu esqueci infelizmente o nome dela agora, qual foi o nome da colega que falou que é uma falsa educação à distância? Eu esqueci, Raquel. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. Poxa, estava aqui na tela agora, eu realmente esqueci. Vai vendo aí que eu vou falando aqui. Sim, estou pegando. Então, Eliane Laje. A Eliane, é por isso que a Eliane colocou, poxa, é uma falsa educação à distância. Sim, por assim dizer.
Eu não gosto de colocar o falso junto com a educação à distância porque tende a ter uma conotação um tanto pejorativa. E eu sou muito apaixonadinho pela educação à distância. Já estudei à distância, já ensinei à distância e sei que dá para fazer e aproveitar de bons trabalhos. Então, o que nós temos hoje é o que os críticos e alguns autores estão chamando de ensino remoto, tá? O ensino remoto é uma adaptação realizada no ensino presencial para que a educação brasileira não pare, exercendo-a à distância, da melhor maneira possível, com as melhores ferramentas que se tiver à mão, de acordo com o nosso público e com o nosso grupo de professores. A grande realidade é que no início da pandemia, quando se começou a cogitar a educação à distância, até no WhatsApp estava rolando aula. E isso porque tem que acontecer. E assim, mesmo utilizando o WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Moodle, todas as ferramentas que vocês possam conhecer, mesmo assim, em determinadas realidades, a adesão de alunos se mostra muito baixa. Os alunos, muitas vezes, eles não têm o recurso tecnológico, ou até mesmo, assim, a gente não deve condenar isso, tá, gente? É uma coisa muito importante. Às vezes, mesmo que eles tenham o recurso tecnológico, eles não têm o incentivo, eles não têm a motivação para entender isso como educação formal. Porque até agora a gente bateu na tecla que a educação à distância é besteira, é fácil, não é legal, que só a escola, só dentro do muro das escolas. Então, se nós temos um grupo muito grande que não tem o acesso ao recurso tecnológico, às vezes a internet, um sinal de qualidade de internet para poder acessar, né, um conteúdo mais pesado de vídeo, tem aquela galera que aprendeu que essa educação à distância é bagunça. E não é. É o que nós estamos vendo agora. Por isso que tem essa divisão para entender o que está acontecendo, que é o ensino remoto. E entender que o ensino remoto vai permitir várias coisinhas. Só um minutinho. Uhum. Hidratar a garganta, porque eu falei sem parar aqui, né? Professores, bebam água. Faz bem para as pregas vocais. Diego, Pois não. o Vitor Caetano falou uma coisa, você prefere que eu fale depois, para continuar o raciocínio, ou a gente trata disso agora? Deixa eu só fechar aqui o que eu ia falar. Ok. Então, assim, uma coisa importante que tem que se ter em pensamento ainda sobre o ensino remoto, só para concluir mesmo, é o seguinte: todos os atores educacionais, todos os atores que trabalham dentro da escola têm que pensar sobre isso. Eu não posso cobrar hoje que tudo saia 100% como eu gostaria que saísse no ensino presencial. Lembrando que muitas vezes, incluindo no ensino presencial, não sai 100%, não é essa a realidade. Então, por que eu vou cobrar no ensino remoto? E aí cabe aos estudantes, aos educadores, aos gestores educacionais, aos donos de escolas privadas, aos governantes que lideram, né, muitas vezes, as escolas públicas, aos gestores de escolas públicas. Todas essas pessoas precisam compreender que talvez o resultado do final dessa pandemia não seja aquilo que a gente gostaria, que os professores vão ficar cansados, que os alunos não necessariamente vão conseguir aprender como o aluno da outra escola vai aprender. Os resultados vão ser variados, é tudo uma experiência. Nós estamos exercendo isso há pouquíssimo tempo. Então é o momento que a gente precisa fazer assim, calma, vamos diminuir a rotação, vamos refletir sobre o que está acontecendo e nos prepararmos. Por quê? A Prefeitura do Rio de Janeiro, especificamente, está tentando liberar, ao exemplo de outras prefeituras do norte do país e afim, liberar pouco a pouco o município, para que as atividades voltem ao normal, incluindo a parte educacional. Isso vai acontecer? Não sei. Se acontecer, pode travar tudo? Pode, tá? A maioria dos decretos estão vindo com datas para, assim, o final da quarentena, mas ninguém está falando quando a aula tem que voltar exatamente. Eu não sei se chegou um novo decreto, mas a última vez que eu vi, tinha assim, ó, a aula está suspensa até tal data, mas não tinha assim, a aula volta a partir de tal data. Porque pressupõe-se a renovação do decreto, que não pode ser extenso demais, é natural da legislação. Então, vamos ficar atentos e vamos refletir sobre isso. O ensino remoto está sendo circunstancial, ele é uma pseudo-falsa educação à distância, e é tudo no carinho, no amor e na garra que está acontecendo. Então, não nos cobremos excessivamente. Vamos lá, Raquel. Então, isso aqui parece que não ficou muito claro.
Então, se não há regulamentação para os grupamentos de educação infantil e de primeiro ao nono ano, neste momento de excepcionalidade surreal, a realização de atividades chamadas remotas, inclusive com práticas avaliativas e com a intenção de contar o tempo nessas atividades com carga horária, não apresenta validade. O que você pensa disso? Então, o que eu penso disso é o seguinte, eu precisaria, de repente, conversar com o pessoal do apoio jurídico da ABRAD para ver sobre a legislação e entender se há legitimidade ou não. A princípio, há legitimidade, porque foi decretado para tal. A regulamentação que eu falo é sobre como fazê-lo. Todos os decretos que precisam sobre como fazê-lo. Existe o decreto que libera a utilização, então há validade jurídica, ao meu ver. Talvez um advogado especializado da Associação Brasileira de Direito Educacional conteste. Até onde eu vi, não contestaram. E eles são muito rápidos para contestar alguma coisa. Quando dentro do direito, voltado à educação, há alguma ferida, tá? Então, o que eu diria para você? É legal? É 100%? É maravilhoso? Talvez não. É legítimo que isso aconteça? Sim, porque foi decretado para que tal coisa acontecesse, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que talvez seja o mais importante. Nós temos uma dificuldade no Brasil hoje muito grande, uma escolha, eu não queria colocar em tons de dicotomia, porque eu não acredito muito nisso, mas eu vou colocar assim para ficar bem claro, para que o público que está nos assistindo possa refletir sobre a escolha difícil que é hoje no Brasil. Você tem a opção de exercer o ensino remoto, mesmo que tudo não esteja devidamente paramentado para que aconteça da melhor forma possível, tá? Mesmo que seja um curativo numa ferida muito grande, e aí a gente acabe exercendo de mau grado para algumas pessoas que não têm um determinado acesso e vão ser prejudicadas, mas você mantém o Brasil acontecendo, você mantém a roda girando, como eu brinquei com a Raquel mais cedo. A gente está literalmente trocando o pneu do carro com o carro em movimento. É isso que está acontecendo, não tem o que falar. Né? É difícil, gente, é doloroso isso, é doloroso demais, eu sei disso. E eu concordo com cada um que acha que isso é muito ruim. E, por outro lado, nós temos a opção de parar uma nação inteira e travar a parte educacional e falar assim, até quando for, absolutamente ninguém vai estudar, porque não há nenhuma forma de garantir que absolutamente todos vão conseguir e assim por diante. Com o coração educador, eu, professor Diego Córdoba, quero que todos tenham acesso de qualidade à educação. É isso que eu gostaria que acontecesse. Mas eu entendo também que isso não é a realidade do Brasil. Não é a realidade do Brasil. Então, vou pensar aqui agora, de repente, como um gestor de município, gestor de estado, gestor federativo. Se eu paro uma nação, eu paro toda uma programação de uma nação, isso vai impactar, influenciar nos futuros profissionais que seriam inseridos no mercado de trabalho, em toda a rede educacional de níveis acima, que dependem dessa escalada para poder subsistir. E aí eu estou falando de centenas de milhares de empregos, né? Eu também tenho uma galera que tem a chance de estudar, e por pior que seja essa chance, é uma chance de estudar e mudar de vida. Então a galera de mais baixa renda, de repente, vai ser ainda mais prejudicado, porque o filho daquela pessoa que tem a classe mais alta social vai ter acesso, vai continuar estudando, por mais que, de repente, a escola não forneça, ele vai contratar um professor particular e continuar metendo bronca, porque o Enem está vindo, porque é a chance de passar num colégio militar, num grande centro, numa universidade pública e assim por diante. Então, o que fazer? Eu paro toda uma nação ou eu continuo do jeito que dá, mesmo sabendo que eu vou, de repente, até mesmo, desculpa o termo, é muito duro, é muito, muito doloroso falar isso, mas eu vou até mesmo marginalizar uma determinada parcela. O que fazer? Eu, Diego Córdoba, compreendo que não há escolha certa, não há opção fácil. E quanto educador, de acordo com a opção que está sendo escolhida, eu estou fazendo o melhor que eu posso pela minha nação. Essa é a grande realidade. Porque só reclamar não adianta. Eu entendo o professor que perguntou agora, eu não estou falando que é o seu caso, muito pelo contrário. Né? A gente está debatendo sobre o que eu acho e deixo de achar sobre essa situação da pandemia. Mas, pensando em termos de nação, todas as escolhas são muito difíceis. Eu tive a oportunidade, Raquel, coisa que eu acabei não falando, né? Você falou para eu falar sobre mim, eu falei muito sucintamente, então vou aproveitar para deixar os ganchinhos aqui.
Eu fiz também, eu tenho, além das minhas especializações e do mestrado, eu tenho um total de 7 cursos de extensão, tá? Um deles, que talvez tenha sido um de 2 dos que eu mais gostei, eu fiz na UF, sobre o uso de tecnologias digitais para combater... Vamos mais. para combater a marginalização. Né? Sou filha da UF. Olha, lá tem uma equipe maravilhosa, estou de olho no doutorado por lá, eles... Assim, a UF arrebenta, a UF arrebenta. Mas vamos lá. Esse curso de extensão que eu fiz foi Tecnologias Digitais para Combater a Marginalização. Pude fazer uma pesquisa, até aproveitei na época o meu programa voluntariado para escrever um pequeno artigo que era a entrega do trabalho para eles, e veio uma professora italiana, a Isabela Rega, não sei se eu estou pronunciando correto, e juntamente com toda a equipe lá da UF, eles fizeram um material maravilhoso, que se vocês procurarem por esse curso, vocês vão achar, e está lá, acontece, eu não sei a periodicidade que acontece o curso, mas eu sei que acontece, e tem a Andréa Medrado à frente disso como coordenadora do curso, também coordenadora de mestrado e doutorado de algumas coisas por lá. Pois bem, uma das coisas que eu aprendi com eles é que a tecnologia digital pode combater a marginalização, assim como a tecnologia digital pode potencializar a marginalização de uma sociedade. Então, nesse caso, já que tem que acontecer a aula, porque assim foi determinado, foi decretado, legitimado, por mais que não esteja devidamente regulamentado, né, nas séries iniciais, a gente tem que fazer o melhor possível para que essa tecnologia jogue a favor, né? Então, todo o nosso tempo, todo o nosso suor, todo o nosso sangue em prol da educação. E fazer em prol da educação é muito complicado, gente, porque o arquiteto, ele pesquisa, ele não para de pesquisar, e ele vai para casa, ele sonha com aquele troço, ele vai lá para o trabalho dele, ele faz acontecer. O advogado, ele está o tempo todo nos fóruns, nos tribunais, ele faz muito network, que uma grande parcela do trabalho do profissional de direito é fazer network, sim, é muito importante para ele. E nós da educação reclamamos porque a gente leva trabalho para casa para corrigir. Nossa, nós levamos trabalho para casa. Cara, a educação não pode parar um segundo da tua vida. Tá lá fazendo miojo porque tu tá cozinhando, meu amigo. Tem que estar fazendo miojo e pensando na tua próxima aula. Se você acabou de planejar sua aula, pensa de novo, porque sempre dá para melhorar. E quando você acabar de pensar no que de melhor tem para sua aula, você tem que pensar o que de melhor você pode fazer como ser humano na sua aula para que a sua aula seja ainda melhor. E isso é um sentido que Mário Sérgio Cortella defende muito, e ele denomina como capricho, né? Fazer o melhor possível, enquanto não houver condições ainda melhores para que você faça melhor do que você pode fazer. Eu sei que parece muito confuso, de repente, se Mário Sérgio Cortella fala aqui com aquele vozeirão dele, fica ainda mais bacana, mas é isso, nós temos que ter capricho com o nosso trabalho. Bom. É verdade, é excelência, né? E somente, gente, olha só, me desculpa. Eu vou falar uma coisa aqui, eu costumo ser bem enfático nas minhas opiniões, eu sou assim mesmo. Depois, assim, por favor, me amem, tá, gente? Eu juro, eu sou um amorzinho. A educação não tem espaço mais para pessoas curiosas e para pessoas que não queiram fazer a diferença, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo que os estudantes que hoje estão nas escolas, eles não pensam na educação com aquela paixão que, de repente, eles pensam em outras profissões. E isso é muito duro para mim. Isso porque a educação é uma das profissões que você mais vai trabalhar, mas você também pode ter retorno de várias óticas, inclusive retorno financeiro. Se você quer entrar num colégio, fazer um planejamento e viver 20 anos daquele planejamento, você vai ser só mais um. E aí eu, professor Diego Córdoba, te convido, por favor, saia da educação. Você não serve para estar em sala de aula. Se você quer fazer a diferença, se você quer se desgastar, mas você quer ter a recompensa, quer ver pessoas aprendendo, saindo do limbo, saindo da obscuridão, do desconhecimento dos assuntos que ela precisa para poder ser um ser humano melhor, você sim tem que estar na educação. A educação não tem mais espaço para pouca coisa. A educação não tem mais espaço para simplicidade, para má dedicação. Ela precisa de mais pessoas engajadas. E ela precisa também de mais pessoas. A gente precisa mostrar, e eu espero fazer isso cada dia mais, que nós, professores, somos baitas profissionais, para que os estudantes de agora olhem para a gente, como eu olhei para o meu professor e falei assim, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso na minha vida. Porque tem espaço, inclusive, para ganhar dinheiro. Tem sim, gente. Tem sim, dá para fazer muita coisa.
E, inclusive, eu não entendo uma coisa, Raquel, assim, vou deixar até essa pergunta para você, ó, vamos ver as coisas aqui, vamos brincar. Para mim, a vou te fazer uma entrevistadora vai pergunta. ser entrevistada agora. Só uma perguntinha, juro. Eu queria saber, assim, por que na educação é tão feio falar de dinheiro, assim? Poxa, eu vou fazer tal coisa e vou ganhar um dinheirinho, eu vou vender um curso, eu vou, sei lá, eu vou fazer um produto aqui e vou vender. As pessoas se doem tanto, nossa, não sei o que, parece que você é um professor mau, você é um ser humano ruim, meu malvado favorito. Por quê? Você consegue me explicar o porquê disso? Vamos lá. É complicado, e isso mais até na questão do público, né, assim, que eu tenho percebido, né, na esfera pública, na educação pública, né, eu acho que tem muita gente ainda com esse pensamento também, assim, de que se você fizer algo no privado, talvez tenha algum demérito nisso, não sei. Não estou dizendo de todos, né, eu estou falando não fala isso não, então... não comenta muito que você é empreendedor, você é empreendedora, né, na área da educação também. E aí, ainda mais para você, né, que é uma baita empreendedora, não né, comenta Raquel? não comenta muito não, porque o pessoal não gosta muito disso. Pois é. Eu já ouvi esse papo. Mas a questão sobre você, sobre mim. Logo você é uma baita empreendedora que eu conheço. Temos muitas conversas sobre os seus empreendimentos e tudo mais, e você não pode empreender. Por quê? Essa é a minha dúvida, assim. Todas as outras profissões podem. Por que você não? Gente, quem trabalha em escola pública trabalha de graça, por acaso? Né? Eu entendo que, assim, deve ser uma parcela até mesmo pequena, talvez mais barulhenta, porém pequena, que não goste muito de falar sobre esse determinado assunto, né? Não existe uma unanimidade nas coisas, eu não acredito nisso, eu acredito no equilíbrio, assim como sempre vai ter gente que é a favor, vai ter gente que é contra, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, eu como professor, o que eu posso fazer com o meu conhecimento para ganhar ainda mais dinheiro, exercer, levar a educação, levar o conhecimento? Porque se eu estou numa sala de aula e eu sou pago para isso, eu já não estou fazendo de graça. De graça é trabalho voluntário. Você faz trabalho voluntário? Parabéns para você. É nobre. Podemos fazer. Não, é maravilhoso. Bom, eu estou aqui como exemplo de quem fez trabalho voluntário e foi até reconhecido por isso. É maravilhoso. Agora, você não precisa viver só de trabalho voluntário. Você pode ganhar, e muito bem, para poder fazer o que você é bom quando faz. E você não precisa fazer só numa esfera, você não precisa fazer só num turno. Você pode ter família, você pode ser um grande educador, você pode dar palestra, você pode promover workshop, você pode trabalhar em 2, 3 escolas, se assim você quiser. O negócio é que tem que também ser opcional, né? Não pode ser uma coisa marginalizada dentro do grupo de educadores. A gente tem que ser um pouquinho mais unido nesse aspecto. Temos mais alguns comentários, mais alguma coisa? Temos muitos comentários, olha aqui. Que bom. Posso ler todos ou só alguns agora? Você vai contar mais coisa? Fica à vontade. Qualquer coisa eu volto, respondo, vamos lá. Eu vou de trás para frente, né? O pessoal pode fazendo também mais perguntas para o professor Diego. E vamos lá. Eu só estou ouvindo um pouco de eco, professor, ainda. Talvez, não sei se é aqui. Não... Um pouquinho. Vê se melhorou agora. Tá a educação ainda? Ficou muito relacionada à ideia do sacerdócio. Isso me parece gerar a ideia de que não devemos falar em dinheiro. Cristina Veloso comentou sobre isso. A questão do sacerdócio, né? Ainda está com eco. Eu estou tentando aqui, eu estou clicando para lá e para cá, tentando resolver, mas eu não estou sabendo muito o que fazer agora. Já baixei ao ponto de estar no limite aqui para escutar. Estou até tampando a saidinha do fone extra aqui. Desculpa, Raquel, vou ficar te devendo essa agora. Vamos lá. A Ingrid está dizendo que lá também está. Tá com eco. Tá com eco aí para o pessoal? Tá resolvendo. Está com eco para lá. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Quer comentar alguma coisa que a Cristina comentou? Cristina Veloso, né, essa questão de que está relacionada ao sacerdócio, né, nossa profissão, né, a educação. Isso me parece gerar a ideia de que não devemos falar em dinheiro. É isso exatamente o que ela falou. Sim, na verdade, nós temos assim, o nascimento da educação, o formato da educação, desde o primeiro formato para a formação bélica de pessoas, né, na ideia grega, desde o nosso formato brasileiro aqui no século XVI, e aquela coisa
preparar os novos profissionais, jogar no mercado, aquela coisa toda assim. Você tinha realmente o exercício de iluminar o aprendente, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu tenho falado assim nas últimas lives, é bom a gente sempre lembrar da origem do termo aluno. Eu acredito que muita gente aqui saiba, caso não, eu vou me dar o luxo de recordá-los. Aluno significa o luno de luz e o a, né, de sem, ou seja, sem luz, aluno. Então é um ser humano que não tinha uma iluminação, um ser humano sem conhecimento, é um ser humano puro e ignorante, que nós, professores iluminados, maravilhosos, no altar do conhecimento, tínhamos a capacidade sacerdotal de assim fazê-lo, como a igreja antiga fazia com seus fiéis, né, de levá-los à luz do conhecimento sobre a vida eterna e todo aquele pensamento, que aí cabe a nós julgarmos no nosso pessoal se isso é correto ou não. Sim. Mas isso também veio para dentro da sala de aula, porque foi muito parecido esse trâmite. E aí, que bom que isso tudo vem cada vez mais sendo combatido, e a ótica vem mudando, e o formato vem se alterando, porque não é bem assim. Ninguém vem sem bagagem nenhuma, a gente pode aprender com o social, a gente pode aprender através das interações, a gente pode construir conhecimento, mas nós somos seres pensantes, sim, e nós vivemos com bagagem. Ninguém chega numa turma de segundo grau completamente ignorante, sem saber uma determinada fórmula matemática, então ele é completamente ignorante. Não. Esse cidadão que chegou até ali, independente da idade, ele tem todo um histórico social, emocional, que constrói ele, seja com 5 anos de idade, seja com 3 anos de idade, seja com 15 anos de idade, seja com 30 anos de idade. Toda essa bagagem tem que ser levada em conta. Então, quando a gente rompe esse pensamento, a gente entende que a educação é mais. Então, sim, a ideia do sacerdócio da educação também tem que ser rompida. Por isso, a gente já pode começar a falar assim de professores que vivem e ganham dinheiro. Afinal, eu acho que ninguém se importa com quanto o professor e grande educador Mário Sérgio Cortella ganha. Ninguém contesta ele. Nunca vi alguém falando assim, nossa, ele faz palestra e cobra. Né? Por que eu e você não podemos fazer mais para poder, de repente, ter uma vida mais confortável ou desenvolver novos projetos? Por que não? Com certeza. O professor Vitor Caetano está comentando aqui. Eu sou professor das redes municipais e estadual do Rio de Janeiro. Sou especialista em informática aplicada à educação e especial em mídias na educação e mestre em ensino em educação básica, UERJ. Bacana. Você gosta de estudar igual a gente também. Na minha escola, estou contribuindo com o desenvolvimento de um processo formativo com os meus colegas remotamente. E o uso das tecnologias digitais podem nos ajudar a construir uma escola do tamanho do mundo. Como demonstrar e utilizar essas tecnologias para os nossos colegas sem gerar tensionamento? Vitor. Complicado. Senhor Vitor Caetano, primeiramente, parabéns pelo seu currículo. Imagino que não seja todo o seu currículo, né? Você botou aí um mini currículo para a gente conhecer e ter uma noção de com quem a gente está falando. E só o fato de você vir da informática já te facilita, assim como a mim, de compreender o quanto a tecnologia pode jogar a favor da educação nesse momento. É uma coisa natural que aconteça, Raquel, inclusive de mercado, que as pessoas formadas em tecnologia educacional, entre outras vertentes dos usos de mídias e tecnologias, muitas vezes venham originalmente do ensino da informática, da aprendizagem lá da informática mesmo, como eu fiz no bacharelado de Sistema de Informação. Isso é comum, está mudando agora, é mais comum agora a gente encontrar pedagogos que procuram um curso de tecnologia educacional, e aí eu tenho o exemplo da faculdade, faculdade não, a AVM Educacional, onde eu estava começando agora como professor do curso de tecnologia educacional, e vendo os alunos de lá, a gente tem a possibilidade de ver essa mudança de cenário das pessoas que estão procurando. Essa mudança de cenário pode nos favorecer futuramente, Vitor, para que essa tensão diminua, tá? Por hora, o que eu tenho para dizer para você eu não conheço ainda uma receita de bolo para que você possa fazer o que você faz de melhor e levar essa ponte para esse mundo educacional tão vasto que a tecnologia traz, de uma forma que não cause dor dentro das escolas. Porque ainda existem os professores que são muito arraigados com a sua metodologia, com o seu planejamento, com o seu pensamento pedagógico. Existem outros que têm
dificuldades, medos e assim por diante, em relação ao uso das tecnologias, especialmente as tecnologias digitais, entre muitos outros cenários. Eu não estou aqui para demonizar os professores, eu estou dizendo que existem várias motivações que podem levar um professor a ser reticente na hora de utilizar as tecnologias ou de lhe escutar quando você propõe a ideia de fazer uma coisa tão diferente dentro da educação e levar a educação ali, né, com mais potencialidade, utilizando ferramentas educacionais tecnológicas. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, ainda mais agora na pandemia, que está todo mundo assustado, está todo mundo pisando em ovos, porque não é fácil. E com o tempo, com as gerações mudando... Gente, entrou uma abelha, entrou alguma coisa aqui na minha casa, eu não sei o que é, mas coisas que acontecem durante o ao vivo. Enfim, tudo... É uma brincadeira, gente. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão. Mas o mais importante que vocês compreendam, que você compreenda, Vitor, é que, assim, mais do que uma rotina para que tudo aconteça de uma forma mais fácil e que cause menos dor, é que você trabalhe sem desistir para que isso aconteça. Porque você vai fazer e aos poucos você vai causar conhecimento, você vai tirar os medos, você vai mostrar novas possibilidades, novas oportunidades e as pessoas vão abraçando as ideias, tá? E aí dê tempo ao tempo. Talvez seja o único conselho que eu tenho para te dar nesse momento sobre a implementação de situações e novos recursos, tá bom? Eliane Lage disse muito bom. Não lembro em qual momento, Eliane, mas ela falou isso. Tânia Catarina tentando fazer isso. Seria no sentido de se adequar, né? Meu lema. Ingrid, eu acho que é a questão da fazer melhor, fazer com excelência. Professora Ingrid, olá, professora Ingrid. Conheço essa professora lá do Instagram. Alessandra Leonardi, perfeito. Vitor Caetano, legítimo e legal não são a mesma coisa. Entre um e outro há desigualdade. Nesse contexto, os interesses da rede privada e da rede pública não são os mesmos. O que você pensa disso? Bom, eu acho que nesse contexto, não importa se é rede privada ou rede pública, a gente está subordinado à mesma coisa, que é o MEC. E nós temos um grave defeito nas duas redes, tá? Que é o seguinte, os professores das redes acham que estão acima do MEC, tá? E isso é um problema muito sério. Nós temos um ministério. Se o ministério determina, gostemos ou não, a gente tem que acatar. Imagina se o Conselho Federal de Medicina fala que a partir de agora tal instrumento não pode ser utilizado numa cirurgia e o médico fala, não, eu vou usar porque eu quero. Eu não quero isso, então vou ficar batendo perninha aqui até mudar. Não é assim que funciona. Isso é um problema muito sério. Seja qual rede for. E eu não estou falando que isso é exclusividade de uma das duas, tá? Isso é um problema sério das duas. Professores têm que entender que não são mais o centro da sala de aula. A aprendizagem do aluno é o centro da sala de aula. E nós estamos subordinados ao Ministério da Educação. Gostemos dele ou não. Gostemos do representante máximo do Ministério da Educação ou não. Então, o que acontece? Se há uma portaria dizendo para que haja a execução, então haja a execução. Se não há todos os formatos descritos e todas as minúcias, porque isso ainda iria ser implementado, é uma outra discussão. Mas, sim, se há o decreto, não há mais o que se contestar. A gente pode questionar, né? Existem as federações estaduais, as secretarias estaduais, nós temos aqui a SEDUC aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitas outras em todos os outros estados, nós podemos fazer, conversar, barganhar, levar algumas coisas, fazer propostas, mas a gente tem sempre que compreender que se o Ministério da Educação falou, cabe a mim, a você, a Raquel, a quem quer que seja como educador, a compreender que é uma ordem. E eu não sou, professor Diego, por mais que eu estude, por mais que eu pesquise, por mais que eu saia por aí fazendo palestras e workshops e afins, eu não sou maior do que o meu ministério. Muito menos do que a minha secretaria estadual, muito menos do que o conselho municipal, muito menos do que a minha escola. Eu não posso ser um agente catalisador de problemas. Esse é um momento de soluções, tá? E aí, assim, quais são os interesses da rede pública e privada agora? São diversos, inclusive variando, tá? Isso é muito importante que se diga. Está variando a ótica de acordo com os estados. Tem estado onde a rede privada pensa diferente da rede pública
em situação oposta à nossa realidade aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, a luta tem que ser sempre no melhor para a aprendizagem do estudante. Isso é ponto comum para todo mundo, e eu nunca vou contestar. Mas cabe ao Ministério da Educação a última palavra. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso. Uhum. Professora Ingrid, será assim considerado carga horária, né? Alessandra e Leonardo, essa cobrança excessiva gera muita frustração para todos. Alessandra, foi o que eu estava falando mais cedo, especificamente sobre a ensino remoto. É um momento de compreensão para que nós mesmos não nos cobremos e que os gestores educacionais tenham também a compreensão. E aí, quando eu falo de todos os atores da educação, como gestores educacionais, nós temos que colocar também os políticos, e a abelhinha ainda está voando aqui, tá, gente? Vamos ver se até o final da live eu tomo uma mordida ou não. O que acontece? Os políticos também fazem papel de gestores educacionais a partir do momento que nós temos as escolas públicas, né? E aí nós temos o escalonamento que vem do Ministério da Educação e passa para a prefeitura, e tem a parte municipal, tem a rede estadual de ensino, tem a rede municipal de ensino, e a gente tem que compreender todas essas variações. Seja como for, todos esses atores, desde lá do político que está desenvolvendo o decreto, a legislação e a solução, ao responsável dentro de casa, né, usando o termo mais atual, porque acho que pai e mãe ainda existem, mas o termo atualmente o pessoal está usando, mas são os responsáveis. Até mesmo os responsáveis têm que compreender e entender que é um momento de adaptação, é um momento de luta, e é um momento que a gente não pode deixar essa cobrança excessiva, porque há um bom tempo eu venho discutindo a síndrome de Burnout nos professores. Né? Com certeza. Professores desde sempre estão sobrecarregados, sofrendo, muitos problemas psicológicos. Eu tenho até um pequeno artigo escrito com a minha mãe, Nilzete Oliveira, da assistência social, falando sobre essas coisas, e tive contato, já que ela é assistente social, tive contatos com algumas pesquisas da área da assistência social sobre a síndrome de Burnout, nas assistentes sociais. Eu trouxe isso para a educação, acabei vendo outros artigos, e isso é muito sério. Nesse momento onde está exatamente todo mundo saturado, porque tem gente que está nervosa, caindo em depressão, só pelo fato de estar em casa. Uhum. Imagina os professores que estão na ponta da lança, porque é muito bonito quando as redes de televisão falam aí dos médicos, dos enfermeiros, mas eu vejo muito pouca gente falando dos professores. Isso me deixa muito triste. Verdade. E assim, os professores estão sofrendo, estão adoecendo, o que é pior, né? Então, primeiro ponto, Alessandra, nós mesmos, não nos cobrarmos excessivamente. A gente compreender que nós vamos fazer o melhor que der. E aí, os gestores, os políticos, os responsáveis, os estudantes, todo mundo precisa compreender exatamente o momento que nós estamos vivendo. Certo. Esse tema até da questão da cobrança foi mencionado também na última entrevista com a psicóloga Raquel, que também, quem quiser dar uma olhada mais sobre isso, pode acessar a entrevista da semana passada, e foi bem interessante. Enfim, vamos prosseguir. Professora Ingrid concorda plenamente. Não lembro do que você estava falando na hora também. Tânia Catarina, boa noite, estou acompanhando a live. Professor Miguel, vamos lá. A Alessandra, Leonardo, professores também, alunos com muita dificuldade, né, Alessandra, com certeza, é complicado. Alessandra, Leonardo, Eliane, sim, ela lembrou o nome da pessoa que tinha perguntado alguma coisa que você perguntou na hora. Emily, sim. Boa noite, Emily. Vitor Caetano, essa aqui a gente já respondeu, né, professor Vitor. A Nilzete, sua mãe, infelizmente, falou na hora, não lembro o que foi. Algo secundário, acho que é a educação, né, que não está recebendo a devida atenção, acho que é alguma coisa que você falou relacionada a isso. Sim. Os professores precisam ser preparados, pois há pessoas utilizando o laptop como se fosse um quadro para cópias. Algum comentário? Tem comentário sim. A gente tem que lembrar que as legislações que baseiam a nossa educação falam duas coisinhas, né? Que primeiro, que a instituição de ensino tem a obrigação, tá,
Aí, gente, entendam, é obrigação, repito, obrigação. A instituição de ensino tem obrigação de preparar os seus professores. A instituição de ensino que quiser, por exemplo, me contratar para levar, fazer uma palestra, preparar material, para personalizar o material dos professores e tal, fiquem à vontade, entre em contato, estou aqui para maiores negociações, conversas e diálogos. Mas o mais importante a instituição de ensino tem a obrigação de preparar os professores, assim como os professores também são responsáveis pela sua formação. O que significa dizer que, caso um dos dois não aconteçam, quiçá o que é mais comum, os dois não aconteçam, ou seja, as pessoas não procurarem se especializar e a escola, a instituição de ensino, seja ela de graduação ou não fornecer essa preparação para o profissional de educação, ele vai tentar replicar na ferramenta tecnológica um costume que ele já tem basado em outras ferramentas mais antigas. E vai ter dificuldade, porque cada ferramenta é uma. Uma coisa que eu tenho visto nessa época de ensino remoto é câmera ligada, quadro atrás e professor escrevendo de costas e falando de costas para uma câmera numa transmissão. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa aprender novos recursos. Gente, sobre a cobrança. Não vamos nos cobrar que temos que aprender isso de uma hora para outra. Não é assim. Então, no início, tudo bem, mas já estamos aí encaminhando para o terceiro mês, né? Terceiro mês de quarentena, já passamos do terceiro mês. Já está na hora de descobrir novos recursos, de procurar alguém que nos ensine, fazer um investimento intelectual, porque tem coisas gratuitas sendo disponibilizadas aos quilos por aí, tá? Tem coisas sendo preparadas também. E eu posso falar, assim, eu sou da Ilha do Governador, né, Raquel, como você bem sabe, e bem recentemente, um pouquinho antes, ia começar uma turma, um pouquinho antes da pandemia estourar, eu estava com turmas abertas, não só lá na especialização de tecnologia educacional da AVM, que eu ia ser professor, mas eu tinha uma turma minha, por exemplo, de Educação 4.0 no Instituto de Desenvolvimento de Competências de Professores, na Rua Cambaúba, o IDC-Pro, né, da Luciana. E assim, quando as pessoas procuravam o curso, por exemplo, as dúvidas que as pessoas tinham mostravam muitas vezes que elas precisavam de um curso, de cursos mais básicos para poder entender e entrar no nível de discutir Educação 4.0. Então, poxa, você pega essa pessoa que está lá querendo estudar Educação 4.0, né? Já não estou mais falando de 2.0, gente, nem 3.0, estou falando de Educação 4.0. E se essa pessoa precisa de um conhecimento um pouquinho mais básico para poder se alicerçar e chegar bem nesse tipo de curso, e do nada ela é jogada dentro do ensino remoto, cara, ela vai sofrer. Então, não se cobre, mas também não pode se permitir ficar estagnado. Não dá, gente, não cabe dentro da educação. Com certeza. Professor Miguel, a entrevista da semana passada também foi excelente, já se encontra no nosso canal, sim, acabei de falar ainda agora, ele falou isso há algum tempo antes. Então, gente, é só acessar lá o nosso canal, né? A professora Ingrid, só do Rio, eu acho que foi na hora que você falou que leva a galera para visitar os espaços, né? Os professores que desejarem, não sei se ela é do Rio ou não. Professor, eu vou fazer um pedido, professora Ingrid. Coloca aí nos comentários se a sua pergunta é sobre algum curso ou se foi sobre isso que eu fiz de levar o pessoal para alguns determinados locais. Para eu poder te responder exatamente. Então, André, entrevista de qualidade, parabéns, Diego, e a todos os envolvidos. Obrigada, André. Obrigado, André. Obrigado. Pessoa lindíssima, coração maravilhoso. Alessandra de Faria, a diferença negativa para mim é a falta de interação com as pessoas, interação no ao vivo. É verdade. Sim, Alessandra, a gente tem que combinar que, assim, lembra que eu falei sobre a questão da virtualização das coisas, né? Pierre Levy falava de virtualização das coisas, acho que em 1996. Não é uma coisa de agora, né, gente? E, bom, quando você vai num museu virtual, que eu tive até o prazer de pesquisar em mestrado, você descobre coisas maravilhosas, você visita espaços maravilhosos, mas você não vê, de repente, você não tem a imersão que você teria presencialmente. E nós, brasileiros, e aí eu vou afirmar, por conta de pesquisas que eu fiz, nós, brasileiros, temos essa questão do contato humano muito à flor da pele. Nós somos um dos povos que mais abraçamos, e também somos conhecidos como um dos povos mais odiados da internet, né? Pela nossa forma de pensar, agir,
Então, quando você tem uma saída brusca do ensino presencial para a educação à distância ou ensino remoto, dependendo de como seja a sua realidade, você vai sentir essa falta. Mas a gente tem que pensar assim numa ótica maior, ou então numa situação profissional assim, beleza, é assim que está acontecendo. Dá para fazer de outro jeito? Não. Está decretado e vai ser assim? Vai. Então vamos com tudo. Vamos com tudo porque a roda está girando e a gente precisa fazer acontecer. Mas eu vou concordar com você. Seja o abraço da criança, seja o feedback no olhar de um estudante de ensino médio. No ensino à distância, muitas vezes você não tem. Por exemplo, eu estou falando um determinado assunto e a pessoa olha para mim e eu já entendi naquele olhar dela que ela ficou com dúvida e ela não está disposta a me perguntar por 1000 motivos e eu preciso intensificar aquele pedaço para que ela consiga a aprendizagem dela. E isso tudo na educação à distância não tem. E é por isso que quando se pesquisa a educação à distância, o planejamento, a implementação e a gestão, como eu aprendi lá com a UF, você aprende a pensar de uma forma diferente. Você aprende a disponibilizar conteúdos de determinadas maneiras para que você consiga abraçar várias formas para potencializar a possibilidade da pessoa aprender. Por isso que é tão diferente o pensamento de quem ensina à distância do pensamento de quem ensina presencial, o que faz ser diferente também quem está lá no presencial ensinando remotamente, tá? Então eu super compreendo aí o sentimento de falta da interação. A Anisete está falando, uso muito a educação à distância. E usa, viu? Vou te falar, Raquel, essa aí tá um cupinzinho de curso à distância, tá? Imagino, ela tá aproveitando. Por vezes com ela aqui, né? Gente, o Diego já foi meu vizinho, por isso eu tô te falando. Para quem não sabe, fomos vizinhos. Vizinho? Pô. Nagila Pereira, Nagila, acho, né? Fantástico. Obrigado. Alexandra de Faria, verdade, não substitui. Não substitui, não adianta. Esse chegou. Não, isso a gente já respondeu. Já foi. A professora Ingrid, essa semana eu utilizei esse recurso para visitar um museu com os meus alunos. Você falou acerca de museus, enfim. Pessoa com deficiência também é agraciada com EAD, com certeza. Até aproveitando rapidinho, Raquel, para quem não sabe sobre a minha mãe, na foto de perfil dela, não sei se dá para ver porque está pequenininho, mas minha mãe é cadeirante, né? E ela, além de assistente social, é engajada com a causa da pessoa com deficiência. E por conta dela também conheci pessoas maravilhosas, como a Marília Pereira também, e outras pessoas que são tão fluidas nessa área da luta da pessoa com deficiência. E uma coisa é certa, assim, pensa no Rio de Janeiro e na estrutura do Rio de Janeiro. Você imagina alguém saindo da Zona Norte até o centro da cidade para fazer uma graduação todo dia, sendo cadeirante com facilidade? Você imagina que essa pessoa não vai ter nenhuma dificuldade, que ela não vai depender de carro? Se pensar numa pessoa que, de repente, não tem uma renda legal para ter um carro, ela vai depender de transporte público, cara, via esburacada, ônibus despreparado, coisa quebrada, risco de segurança, né? Porque ela pode ser assaltada simplesmente porque ela tem um grau de defesa menor do que eu, talvez. Então, só essa questão da mobilidade urbana já mostra o porquê que a educação à distância vai favorecer nesse caso. Com certeza. Bom, aplaudindo sua mãe. A mãe coruja não conta. Flávia Comagno, não sei pronunciar muito bem seu nome, Marques. Flávia Marques. Flávia Marques, vamos lá. Boa noite, Flávia. Boa noite. Elizabeth Caldas, Vitor Caetano, acho que ela marcou algumas pessoas, né? Devia estar marcando. Obrigado por marcar e chamar o pessoal para assistir. Marilene Cardoso, pessoa boníssima. Pessoa boníssima. Se eu não me engano, é que eu não tô reconhecendo esse perfil dela porque eu não tenho muito hábito de usar as contas do Facebook. Mas eu chamei de Pereira e é Cardoso. Marilene, é ela que eu falei que é outra pessoa que é super engajada. Por sinal, ela promoveu um evento no final do ano de 2019 que aconteceu na OAB aqui no Rio de Janeiro, justamente sobre a luta da pessoa com deficiência. E aí juntou o atual e o antigo secretário do Trabalho do Rio de Janeiro, ex-ministro do Trabalho ou Geração e Renda, não lembro, ministro do Trabalho e secretário de Desenvolvimento de Geração e Renda, que recentemente o CETRAB
tinha deixado de ser CETRAB aqui no Rio de Janeiro para se tornar CDGER, uma coisa assim, que era Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Renda, alguma coisa assim. Sim. E aí voltou a ter o CETRAB também abrindo. Então, vários representantes públicos, vários pesquisadores. A minha mãe também deu uma palestra lá, ela foi convidada à mesa, estava lá o ex-ministro, o secretário, minha mãe, e eu todo orgulhoso na plateia lá, batendo palma e aprendendo bastante. Então, essa é uma pessoa super engajada nessa luta, que também eu acredito que poderia falar em outro momento, e sobre essa questão de como a educação à distância pode favorecer pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que sofrem com essa situação que a gente estava narrando anteriormente. Sim. Cristina Córdoba também, aplaudindo aí. É da família, pelo sobrenome da Tavi, né? Titia. Luciene Dias, professora Luciene, também uma pessoa engajada lá do Colégio Mendes Moraes, do Estadual. Olá, professora Luciene, seja bem-vinda. Fizemos um trabalho bem legal, né, de reativação do laboratório. Lá tem um laboratório fantástico. É uma estrutura assim, que eu acho que podia replicar nas outras escolas também. Um laboratório de ciência, assim, muito bem equipado, que precisa ser assim, bem usado. Marilene Cardoso, novo live super consistente, professor, parabéns, Diego. Obrigado. Caetano, professor Vitor Caetano, Paulo Freire sempre, isso aí. Para quem gosta, assim, gente, desculpa, eu não sei qual é a sua opinião, seja lá quem é você, mas eu... a minha biografia. Assim, vocês... Opa, nossa, desculpa. Vocês sabem o porquê que as pessoas estão demonizando, né? Vamos mudar o termo. Vocês sabem por que as pessoas não estão tão fãs de Paulo Freire atualmente? Vocês sabem exatamente o porquê? Sabe o que está acontecendo? Me permitam falar um pouquinho sobre isso, Raquel? Pode ser 2 minutinhos? Não sei quanto tempo a gente ainda tem de live. Não sei se tem um limite, não sei como é que é. Não, pode ir tranquilo, não tem limite. O que acontece? 4 horas. Nossa! Vou me preparar numa próxima oportunidade, eu prometo para vocês. Estarei com Quer dizer, próxima oportunidade, eu me convidando aqui. Mas eu estarei com uma câmera decente, microfone decente, num computador, não num celular, e aí vai estar tudo diferente, sem riscos, com uma iluminação melhor, devidamente profissional. Estou vendo isso tudo até porque eu estou querendo montar algumas coisas que eu quero disponibilizar para os professores, então tenho mesmo que ter os equipamentos. Pois bem, Paulo Freire, durante todos os seus estudos e as suas obras, ele que fez pesquisas maravilhosas, ele tem pensamentos maravilhosos, ele é um grande pensador brasileiro, a gente não pode esquecer disso. Mas houve uma fase que ele se aproximou do marxismo, tá? E aí, assim, eu não... eu entendo, vamos melhorar aqui, né? Eu entendo que as pessoas que são a favor do atual governo tendem a ser contra a ideia do marxismo, Karl Marx e tudo mais, né? Natural, tudo bem, questões de ótica, pessoal que é a favor do livre mercado, pessoal que é mais da linha do capitalismo, tem essa contrariedade com o pensamento marxista. Ok. O problema, na minha opinião, está em as pessoas, por conta de uma fase marxista de Paulo Freire, querem abandonar toda a obra de Paulo Freire, que não se resume somente à fase marxista. E mesmo na fase marxista de Paulo Freire, tem coisas que são maravilhosas mesmo para pessoas que não concordam com aquele pensamento sociocultural. Então, é por isso que algumas pessoas se mostram contrárias a ele hoje. Sei que dentro lá da cúpula da família presidencial existe uma pessoa que fala muito mais aguerridamente contra a imagem de Paulo Freire. E, assim, o que eu gostaria de falar para todo mundo é o seguinte: você não precisa gostar de toda a obra de Paulo Freire, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar do presidente, você não precisa gostar de ninguém. Mas você precisa ouvir todos os lados, tá? Sim, até para conhecer e falar mal. Porque, assim, algumas coisas que o Paulo Freire deixa de legado para a gente na área educacional, que, assim, são maravilhosas, e se você anular Paulo Freire do Brasil, você vai ter que esperar um gringo falar a mesma coisa para não ser o Paulo Freire e, assim, ficar batendo palma. A gente tem que valorizar mais o material nacional, né? Poxa, olha, os americanos continuam insistindo que foi de lá que partiu dos irmãos de não sei das quantas, Wright, não sei como é que pronuncia, que eles que inventaram o avião. Cara, desculpa, mas planar não é voar. Cientificamente, né? Voar precisa de questão de autonomia, seja de decolagem e pouso e sustentação no ar. Planar é flutuar no ar com a sustentação do ar até o momento que você perde a força motor que faz você já voltar para o chão de acordo com a gravidade. Para quem acredita, já que nós temos hoje em dia também o movimento da Terra plana, e aí eu já não consigo mais entrar nessa esfera porque eu não tenho base suficiente para discutir terraplanismo.
Então, vamos lá. Mas, por favor, vamos valorizar o material nacional, né, gente? Assim, Santos Dumont, Paulo Freire e vamos embora. Isso aí. Acho que a gente precisa... Eu acho que, como você até comentou há pouco tempo, lutar mais junto, independente das visões políticas, né? Porque a educação independe da política que está lá agora, ou, enfim, do teu posicionamento político, né? Vamos lutar mais pela educação, né? Independente do teu partido, independente da tua posição, esquerda, direita, centro, né? Educação precisa ser dada de qualidade, né? Independente do teu posicionamento. Com certeza. Com certeza. Cristina de Barcelos, parabéns. Obrigada, Cristina. Opa, professor Miguel, bem-vindo, Luciene, sou professora de filosofia no MES, mas orientadora educacional no Leonel. Exato, o professor Miguel falando, cumprimentando. Muita gente boa, hein? Eu tô cuspindo aqui, muita coisa. Fiquei até preocupado, estou aqui abusando, falando de Freire e outros pensadores na frente de filósofo. Nossa, agora pesou. Opa, sua mãe atentando para a tua nova função ali de associado, né? Vamos de tecnologia, lápis uma horta, professor Vitor Caetano falando, né? Tudo sobre é tecnologia. Diversas, né? Que não são necessariamente tudo é tecnologia. Né? A questão é a intencionalidade pedagógica que ele coloca nesse assunto. E aí eu tenho certeza que ele vai ter capacidade para desenvolver um bom trabalho. Professora Ingrid, tecnologia está em tudo, exatamente o que você falou agora. Cristina dando boa noite, né, quando entrou, né? Alessandra Leonardo, tudo parece uma coisa só, perfeita, em relação aos termos. Lúcia Maria, no Lions Lagoas, sua palestra foi excelente, parabéns. Dona Lúcia Maria Teixeira, muito obrigado, realmente eu recebi um convite dela. E a equipe do Lions Lagoa estava em Copacabana, num jantar com notáveis, onde eu tive a oportunidade de palestrar sobre tecnologias, né, e as suas inovações. Apresentei alguns conceitos para eles, foi muito, muito bacana. Obrigado pela lembrança, dona Lúcia. Professora Ingrid ajuda muito. Lúcia Maria, foi difícil, mas entrei. Que bom que você perseverou e está aqui com a gente. Com certeza. Professora Ingrid, Diego, incrível. Professor Fabiano Raposo, boa noite. Outro ganhador de prêmios aí, professor Fabiano. Não sei se você viu a entrevista dele também. Ele é super ativo na educação, bem engajado. Professor Diego, uma autoridade no tema, Marilene falando. Ainda chego lá, tô batalhando para me tornar uma autoridade, muita pesquisa, uma hora vou poder... Aquela questão, professor, da questão do influenciador digital, né? Por falar nisso, que a gente comentou, fala um pouquinho sobre isso, eu acho que talvez só um pouquinho, assim, rapidinho, porque eu acho que talvez seja importante para a gente ouvir. Mais cedo... a gente conversou um pouquinho, né, sobre, assim, teve até uma pergunta, posso puxar aquela pergunta? Você tinha falado assim, poxa, mas você é um influenciador digital, né? Exato. Então, assim, eu costumo responder essa pergunta como eu estou batalhando para me tornar. Mais cedo, nessa live aqui, nós falávamos sobre não mistificar e tornar ruim a ideia de empreender e tudo mais. Se empreender já é complicado dentro da nossa educação, quando a gente fala sobre se tornar um influenciador digital, a gente pensa logo naquela galera que mergulha em banheira de Nutella, fica fazendo vídeos sobre joguinhos e tudo mais. Mas ser um influenciador digital é muito mais do que isso. Essa galera faz com muita maestria, na verdade. Eles influenciam adolescentes. Agora a pergunta é, por que não eu, como professor, posso me tornar... por que eu não posso me tornar um influenciador digital e levar a educação a plenos pulmões, a mais locais possíveis, a mais pessoas possíveis, como tem que ser a missão da educação? Gerar paixão, né, pelo conhecimento. Exatamente. Eu tenho um lema, até eu vou deixar um convite que eu sempre faço em toda live, em toda palestra, eu vou deixar um convite para vocês no final, vocês vão compreender o que eu estou falando, mas o mais importante é, se eu tenho a ideia de levar mais educação, de atingir mais pessoas, eu tenho que pensar, então, em redes sociais, que é uma estratégia lógica hoje em dia. As grandes marcas já estão nas redes sociais. Eu sou um influenciador digital hoje? Considero que não. Eu tenho números muito pequenos ainda, né? O Facebook não é um local que eu trabalhava tanto, pretendo voltar a trabalhar agora. O Instagram é bem...
Eu tô batalhando por essa expressividade, ainda não tenho lá. O meu LinkedIn eu cheguei a 10 mil contatos agora, o meu Instagram tá indo agora para 4 mil, mas se a gente comparar com o Whindersson Nunes, que tem 8 milhões no YouTube, se a gente comparar alguns influenciadores, eu conheço uma influenciadora aqui da Ilha do Governador, que fala de saúde, bem-estar, e ela é uma pessoa de 100 mil seguidores. Assim, esses números são muito potentes. Mas a grande diferença, talvez, sobre o pensamento sobre o que é ser influenciador, e especificamente trazendo para a nossa realidade educacional, é a capacidade de influenciar pessoas no meio digital. Por isso, influenciador digital. Então, se você vai usar uma ferramenta como o Instagram, o TikTok, né, a grande novidade do momento, que não é tão novidade assim, é uma ferramenta potente, maravilhosa, super divertida. Se você vai utilizar essa ferramenta para poder se comunicar com o aluno, para poder se comunicar, de repente, com outro professor, Exato. ou gerar interesse em novas pessoas para poder trazer novos profissionais, seja como for, se você tiver um grupo sei lá, você tem 2 mil seguidores só, e esses 2 mil seguidores tem uma parcela pequena que sempre te escuta e de repente até muda de pensamento ou atos, porque você está falando, você está influenciando. E isso é uma responsabilidade que eu considero particularmente muito grande. E é isso que eu tenho batalhado, porque assim, eu acredito que para fazer isso na nossa área tem que ser com bastante pesquisa, bastante alicerce, até porque, por exemplo, eu estou falando um monte de coisa aqui, falei de Paulo Freire, falei de pensamentos antigos, usei alguns provérbios, aí tem um professor que é orientador educacional num lado e professor filósofo no outro, e a pessoa que está do outro lado nos vendo, ela vai nos escutar, vai nos avaliar, vai nos ver, vai nos entender e vai nos consumir como um conteúdo. Então, é importante que as pessoas se lancem, é importante que as pessoas queiram, percam o medo, e sim, pode ser algo muito legal. Eu, particularmente, tenho muito carinho por esse pensamento. Certo. Não sei se eu respondi tudo que você Miguel, queria, Raquel. Bem-vindo na hora que você chegou. Obrigado. Professor Miguel, parabéns pelo excelente trabalho nosso, né, professor Miguel? O professor Miguel está aí na equipe, né? Nós somos a equipe do Entrevista. Boa noite, Raquel, enfim, o pessoal chegando, né? Foi a hora que o pessoal começou a chegar. Eu estou lá para baixo agora, deixa eu ver os últimos comentários aqui. Sim, ó. Márcia Matias, boa noite, boa saúde a todos. Olá, Conhece Márcia Matias? Olá, boa noite. Instagram. Tem pessoal, eu tô vendo que tem um pessoal lá do meu Instagram que veio aqui prestigiar a gente. Estou muito feliz. Professor Vitor Caetano, e a minha formação inicial é licenciatura em Ciências Agrícolas. Bacana, hein? Pô, mas eu vou te falar. Eu estou com medo do currículo Lattes desse professor, rapaz. Alessandra, professores analógicos, né, que ainda não... Sim, é um bom termo para definir isso, e espero que todos esses professores consigam essa atualização. Precisamos deles. Há muita insegurança, com certeza. Raquel Souza, nossa psicóloga, parabéns a todos pela entrevista. Ela foi a entrevistada da semana passada. Obrigado, Raquel. Excelente, gente. Marilene Cardoso, maravilhosa live. Parabéns, professor Diego, sensacional. Professor Miguel, este tal de isolamento, de alguma forma, obrigamos a todos a lidar com muitas coisas novas. Aos poucos, o processo pode ir sendo consolidado. Márcia Matias, realmente, um dia de cada vez. Luciane, quando crescer, quero ser igual a vocês. Que isso, gente. A gente não tá com essa bola toda, não, gente. Vai por mim. Pretendo aprender. Ainda está muito difícil, tenho me esforçado muito, Raquel. Com certeza também. Cristina Veloso, concordo com você, mas acho que está a roda girando também passa por cima de uma categoria sucateada há muitos anos, que são os profissionais da educação. Sim. Muitos de nós também não temos acesso às tecnologias, é verdade. Sim, isso é uma verdade. Ninguém pode negar isso, acho que ninguém nega essa situação. Teve entrevista que eu vi de pessoas de secretarias falando sobre isso. Então, assim... É uma solução. Gente, é o que eu falei para vocês, é um band-aid numa ferida, é uma roda girando e você tem que fazer manutenção. Não é fácil,
Não é gostoso, não é simples, mas é o que tem para hoje. Então, fazer o melhor que a gente puder, né? Sem se cobrar excessivamente, como já foi falado hoje. Como a Raquel Souza, nossa psicóloga, falou, né? Precisamos estar abertos ao novo, a essa evolução humana. Sim, concordo Aí a plenamente. Alessandra Faria, só me preocupa na educação básica a falta de interação do ouvido. Para as crianças, a socialização se faz primordial. Agora, Claro. o ensino remoto é a única opção. Após esse momento de isolamento, vamos ver como essas mudanças irão impactar o ensino de nossas crianças, verdade. Assim, eu acho que, me permita só falar uma coisinha sobre isso. Eu sou um entusiasta da educação, sobretudo educação à distância, né? Gosto muito disso, aquilo. Tenho preparo para poder exercer e me preocupo muito, assim como você, tá? Como eu falei, não houve uma preparação dos nossos estudantes para que eles fossem inseridos nessa modalidade de ensino. Então, o que nós vamos escolher não é necessariamente o melhor. Nós vamos escolher diversos resultados em diversas realidades. Aí, assim, já que foi decretado que tinha que acontecer, que vai computar e tudo mais, que façamos o nosso melhor e depois nós vamos ver a realidade e aproveitar dentro daquilo que for ali acontecendo, tentar fazer o melhor possível e tentar consertar o que for necessário. Mas, M-A-S, sem o I, eu tenho notícia, por exemplo, de uma professora lá do Pará que recentemente pediu minha ajuda. Eu falei, poxa, ela estava com um problema com uma turminha dela lá, ela estava trabalhando com Zoom, só 40 minutos. Eu falei, olha, faz tua rotina, faz assim, faz assado, vamos ampliar esse tempo. Você tem liberdade com a sua coordenação para conversar sobre isso e tal? Ela levou as minhas ideias, modificou, acabou que a coordenação dela deu novas ideias, e aí o grupo de professores que estava lá gostou do que aconteceu e levaram novas ideias. Depois ela me deu um feedback maravilhoso, que muita coisa foi implementada e acabou que ela está dando aula para uma turma de alfabetização e ela é professora bilíngue, ela é professora de inglês numa escola bilíngue, desculpa. Então imagina, ensinar uma segunda língua para uma turma de alfabetização numa escola bilíngue à distância é complicado. E as criancinhas estão, sim, começando a interagir, tá, no fim das contas. Belém do Pará, é longe pra caramba, é norte do Brasil, então não tenho como chegar lá agora e visualizar, e testar, experimentar, participar de uma aula para poder ver qual é a realidade. Mas tem coisas boas acontecendo também. Tem bons resultados também. Não vou falar que todos os locais vão ser ótimos resultados, não é a realidade. A gente tem que se preocupar com isso sim. Mas não é só o joio, também tem o trigo. Nossa, você falou, agora estou me lembrando da minha colega de trabalho, eu vou falar dela, a professora Vanessa Gineó. Beijo para você. Estou lembrando do teu vídeo, que ficou fantástico. Ela fez um vídeo para ensinar as cores para as crianças. Ela botou até, acho que é o pai dela, para dançar a cor e tal. Aí vinha o filho dela com outra cor, aí vinha o outro dançando. Muito interessante. Nossa, excelente teu trabalho. Eu até perguntei, posso compartilhar? Eu vou compartilhar porque ficou muito lindo. Assim. Parabéns, gente. Então, tem realmente várias formas da gente manter essa interação aí. Os professores estão se reinventando. Então, coisas que a gente nem sabia que podia fazer, que está fazendo. Então, psicóloga Raquel, professora, mandem beijos para mim. Beijo, Raquel. Que bom que você está aqui com a gente. Márcia Matias, muito bem colocado. Okay. Professor Vitor, eu não vejo nenhum problema em se ganhar dinheiro em educação. Meu problema está em se aproveitar da rede pública para ganhar dinheiro. É isso, concordo. Maximizando os lucros, isso aí, com certeza, e entregando produtos medíocres e objetivos não alcançáveis, com certeza. A última palavra não é do MEC. Acima do MEC, há a legislação. Acima dos professores na rede privada, os interesses dos empreendedores na educação, com certeza. Calma aí, rapidinho, essa última parte aqui. A última palavra não é do MEC, acima do MEC há a legislação, claro, né? O objetivo do Ministério é fazer se cumprir essa legislação, né? Mas pensando em cargos executivos, aí nós temos uma outra realidade. A gente tem que sempre lembrar que o nosso governo se divide em legislativo e executivo, por isso que eu falo tanto do MEC, e acima dos professores na rede privada, há os interesses dos empreendedores da educação, e sempre vai existir. O nosso país não trabalha só com a rede pública, há quem gostaria desse fato, não é assim que funciona. E, gente, assim como há esse caso na saúde, há esse caso na segurança pública, e a gente tem que viver com essa realidade. Não adianta também tapar o sol com a peneira. A gente não pode entregar um produto ruim, concordo com você, tentar ganhar dinheiro a qualquer custo
isso das partes dos governantes, assim também como professor dentro de escola pública vendendo produtinho, fazendo acontecendo, isso não entre os professores, eu nem acho que é problema, mas para alunos eu achei mais complicado essa parte, mas a gente tem toda uma situação para se tomar conta, entendeu? Agora, os empreendedores da educação sempre vão existir enquanto tiver rede privada, isso é inevitável, e o Ministério da Educação é o órgão máximo que a gente tem que pensar como executivo da educação, né? São eles que vão fazer cumprir-se a legislação, e se houve decreto a partir do legislativo, o Ministério faz se cumprir, né? Então, e há um detalhe, assim, há empreendedores e empreendedoras, né? Tem que ver também todo o know-how da pessoa, o intencionamento, a intenção da pessoa, né? O posicionamento dela em relação ao empreendimento, né? Quais são os valores, o que, na verdade, aquela pessoa quer, com caráter, a história da vida, enfim, eu acho que isso varia muito, né? Sim. Só uma coisa que eu estou falando aqui, assim, porque tem os decretos presidenciais, tem alguns decretos que partem do executivo, sim, mas existe dentro da força legislativa a possibilidade de barrar os decretos do executivo. Então, assim, tem a parte de legislação e tem a parte do cumprimento da legislação que cabe isso ao nosso ministério e, subsequentemente, às secretarias estaduais e municipais. Nilzete, verdade, tem gente entrando em depressão. Sim, falamos sobre isso na live passada. Muita gente. Ingrid Magda, professora Ingrid, educar até mesmo a família nesse momento. O perfeito não existe, com certeza. Tem muita gente tendo mais trabalho agora em educar as famílias para trabalhar nesse momento, né? Porque tem responsável aí pirando de lidar com uma criança só, o que é muito bom para a gente, porque a pessoa agora vai parar para refletir que se ela não atura uma criança na hora de aprender, a professora que está com 20, 30 dentro da sala de aula jogada no calor, vai sofrer muito mais, entendeu? Então é um momento de muita luta para todo mundo mesmo. Verdade. Ingrid, professora Ingrid, existe a tentativa do acerto? Sim. Sim. Parabéns, excelente live, obrigada. Eu quero e preciso de um consultor personal. Aí, ó, depois eu vou dar o contato dele para você. Vamos lá, vamos conversando. Eu também, Raquel. Já não lembro sobre o que. Miriam Moreira, isso aí, não se cobre, bem se acomode. Isso. A gente não deve a gente não pode se cobrar excessivamente. Isso, bacana. Uma frase bacana, é uma frase que daria uma camisa. Não se cobre nem se acomode. Eu gostei. Vou postar. Gente, ó, @professor Diego Córdoba, depois dessa live aqui, eu vou lá no meu Instagram e vou postar isso no meu story. Não se cobre, nem se acomode. Cara, isso é que isso. Gostei. Levar para outros locais. Em relação ao que ela falou, assim, só do Rio? Sim. No momento, esse meu trabalho ficou restrito ao Rio de Janeiro mesmo, até por conta que é o estado que eu tô, é o município que eu tô, fica mais fácil aqui, mas vamos pensar isso. Sou de Pernambuco, vamos interagir. Nossa, logo ali. Estadual, hein? Fazer caravana. Calma, se quiser me importar e me levar, eu posso ir, né? Mas vai precisar de uma certa demanda. Professora Daniele Rodrigues. Olá, conheço essa professora aí lá do Instagram também. Marilene Cardoso. Sou eu mesma, esse é meu Face. Meu Insta é o que você conhece, @Marilela Prov. Isso. Foi uma honra ter vocês, sua mãe no fórum desde 2019. Raquel, amo Paulo Freire também. Nilzete, obrigada. Nilzete, amo Paulo Freire. Também amo Paulo Freire. Ótima live, parabéns pelo conteúdo. Verdade, não conhecem Paulo Freire, verdade. E vão me convidar. Disponível para falar de Paulo Freire, tecnologia e minha dissertação sobre humanização e desumanização na escola. Gostei, hein? Bacana, hein? Bacana. Humanização e desumanização. Bacana. Forte o tema, hein? Vamos sondar essas possibilidades aí novas. Paulo Freire, ok. Maria de Cássia Mendes, não dá mais para ignorar as redes sociais. Perfeito, não dá. Raquel, está sendo um prazer te rever. Parabéns por essa live com o professor Diego Córdoba. Prazer te ver de novo também. Nossa, lembro muito das nossas conversas aqui. Parabéns e obrigado pela oportunidade pela conversa. Sucesso. Obrigada, sempre prazer. Márcia Matias, olá. Olá, Márcia. Olá, sou do Rio. Maria de Cássia.
conheci a Raquel no COED. O COED foi sensacional, o Congresso Estadual de Educação, onde nós fizemos um trabalho muito legal, né? Nós vimos vários documentos da educação, né? Foi muito bacana. Parabéns, muito enriquecedor. Diego está no caminho certo, obrigada. Valeu, obrigado pelas palavras, gentileza. Márcia Matias, excelente live. Muito obrigada, professor Raquel e Diego, por esta valiosa oportunidade de aprendizado. Esses relatos me animam. Vamos ser otimistas. Suas colocações têm me enriquecido bastante. Isso aí, a gente tem que nos fortalecer. Nós temos que nos fortalecer, né? Uns aos outros. Gente, vou falar isso para sempre agora. Ó. Não se cobre, não se acomode. Adorei essa frase. E sim, vamos enxergar o lado positivo das coisas. Eu acho que o professor Vitor, ele botou alguns apontamentos de ordem crítica, querendo, né, debater realmente sobre essa parte de, poxa, tá certo acontecer o que está acontecendo, o que você acha e tudo mais. A gente tem sim que olhar para isso, não é para a gente simplesmente aceitar, mas já que está acontecendo, a gente tem que exercer o melhor possível. E aí, assim, já que está exercendo, vamos olhar para as coisas porque tem coisa boa acontecendo, a gente não precisa só achar que tudo é pânico, tudo é ruim, porque não é tudo ruim, graças a Deus, não é tudo ruim. Meu estoque de Rivotril renovado, professora Luciane Dias. É como eu digo, a Márcia Matias, a necessidade de distanciamento social por causa da pandemia nos colocou numa viagem sem volta no mundo da tecnologia digital, cabendo o poder público infraestruturar o país para podermos fazer pleno uso dos recursos tecnológicos digitais existentes. Existe uma movimentação que está acontecendo aí, especificamente 2018, 2019, com algumas liberações na ordem de tecnologias da informação e comunicação, algumas coisas para poder implantar. Opa, eu acho que vai cair aqui, eu acho que meu celular está me avisando. Eu vou voltar, qualquer coisa. Meu Deus. Tá me ouvindo, Raquel? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Foi ver se era aqui. Bom. Eu acho que o professor Diego caiu, provavelmente. Ele congelou. Ok? Então... aguardar uns segundinhos, eu acho que ele não volta. Bom, agradeço aos espectadores pela live de hoje, pela entrevista, né, por essa interação. Relembrando do nosso aluno representante do colégio, né, quem puder assistir, curtir, compartilhar, né, nosso representante lá no YouTube. Então, nós agradecemos a presença de cada um de vocês. E fiquem atentos, semana que vem nós temos mais uma entrevista a Leonel, com a professora Cristina da FITEC, ok? Uma excelente noite para cada um de vocês. Muito obrigada e boa noite.